Boa noite a todos. Meu nome é Caio Felipe. Eu sou mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia pelo IESP-UERJ, inclusive na RUC do lado, na Rua da Matriz. E hoje eu vou começar um curso sobre o autor sobre o qual eu dei minha tese de doutorado, que foi o José Guilherme Melchior. Não é o primeiro curso sobre ele que eu dou aqui na Casa Dirce. Em 2017, eu dei um curso sobre Melchior e sobre Eduardo Portela, mas focado mais na crítica literária de ambos. Hoje, o curso que começa hoje tratará especificamente de uma obra do Melchior, que é essa que vou ser mais específica para vocês, Saudades do Carnaval, que é uma obra que não é tão badalada quanto outros Melchior, mais da década de 80, né? Por exemplo, o Liberalismo Antigo Moderno, o Marxismo Ocidental, Foucault. E um dos motivos é porque ela também até agora não foi republicada para realizações, mas mesmo na época ela não era uma obra tão assim discutida do Melchior. E, apesar disso, é, na minha opinião, a obra-prima dele. Assim, o livro mais interessante do Melchior, justamente porque é o que tem uma abordagem um pouco mais, digamos assim, ambígua da modernidade. Porque o Melchior, principalmente na década de 80, adotou uma perspectiva, não exatamente, eu diria, fechada, mas ele uma perspectiva um pouco mais, digamos assim, consistente e coerente em relação a várias questões do mundo moderno e também sobre questões culturais, estéticas, etc. Assim, então, ele tinha uma posição assim que, claro, dialogava com outras perspectivas, mas assim, né, ele não havia, por assim dizer, pontos cegos na perspectiva dele que, na verdade, ele poderia ser interpretado de formas diferentes, por assim dizer, né? Ele tinha uma crítica, por exemplo, forte em relação ao formalismo, em relação ao marxismo, uma posição política mais liberal, uma posição estética que defendia a chamada tradição moderna, etc. Só que nessa obra em específico, que ele escreveu em 1970 e foi publicada em 72, ele apresenta uma posição um pouco mais hesitante em relação aos rumos da cultura moderna e do próprio mundo moderno. Então, é uma obra que o próprio epílogo dela sugere, é um epílogo inconclusivo. Então, é uma obra que tem momentos em que ela tende a uma perspectiva mais, assim, digamos, mais otimista em relação ao mundo moderno, uma perspectiva até mais esperançosa, principalmente nos capítulos sobre a questão do Brasil. Só que, em geral, principalmente quando lida com a Europa ocidental moderna, é uma perspectiva mais pessimista. E como a perspectiva pessimista é mais pronunciada nessa obra, eu vou adotar essa perspectiva teórica para abordar as Saudades do Carnaval. Eu já abordei essa obra de outras maneiras. Eu, por exemplo, escrevi em 2017 um artigo chamado O Humanismo Inclusivo de José Guilherme Melchior, que eu abordei as Saudades do Carnaval pela ótica do humanismo, que também é uma chave de leitura bastante pertinente para essa obra. Ou também um artigo que eu escrevi em 2015 para a revista Nabucco, que se quiserem passar aqui para dar uma olhada. Foi o primeiro artigo que eu publiquei sobre Melchior em 2015, e nele eu trato, entre outras obras de Carnaval, só que pensando ela num arco mais amplo, ou seja, pensando a obra do Melchior em dois momentos. Um momento que eu chamei de nostalgia crítica, ou seja, que seria a primeira fase da obra dele, que teria uma visão mais crítica da modernidade, mais influenciada pela escola de Frankfurt, com certo flerte com o marxismo ocidental, e uma preocupação com temas de estética, e uma segunda fase da obra que eu chamaria de Apologia do Progresso, que seria a fase dos anos 80 dele, que seria uma visão mais otimista em relação à modernidade, que é nessa fase que estão as obras mais conhecidas dele, né, que é o marxismo ocidental, Foucault, o liberalismo antigo moderno, etc. Então, mas o que eu quero fazer agora nesse curso, e também no artigo que eu estou escrevendo sobre esse tema, é tratar o Saudades do Carnaval pela perspectiva do pessimismo, que eu acho que é uma chave de leitura interessante, principalmente para abordar o que ele trata sobre a Europa, mas mesmo quando ele fala do Brasil na obra, que parece que é uma contradição em relação a tudo que ele falou anteriormente, porque ele faz todo um diagnóstico de que a cultura ocidental estaria numa tendência anticarnavalesca, que chega no Brasil, o diagnóstico se inverte, mas mesmo isso tem a ver com a perspectiva de pessimismo cultural, na medida em que aquilo que ele considera negativo nas tendências da Europa moderna, que ele considera negativo não se encontra no Brasil, ou o Brasil, de alguma maneira, se encontra meio que vacinado contra essas tendências negativas que ele vê na cultura moderna. Então não foge, de qualquer maneira, uma perspectiva pessimista e também de certa influência do Gilberto Freire, que, aliás, é um outro artigo que eu escrevi sobre o Carnaval recentemente, que vai ser em breve publicado, tenta analisar essa obra em conjunção com uma do Gilberto Freire, escrita na mesma época, chamada Além do Apenas Moderno, que é um livro de 73, que o Gilberto Freire também trata de um tema parecido com o Saudades do Carnaval, só que ao invés de olhar para o passado, como o Melchior faz em Saudades do Carnaval, de fazer uma abordagem da Europa
e da cultura moderna desde o século XVI, da Renascença, chegando até o mundo contemporâneo, o Gilberto Freire faz um olhar que ele chama de futurologista, né? De pensar as tendências contemporâneas a partir do quadro que se coloca na cultura moderna. E eu analisei essas duas obras em conjunção. Em breve vai estar disponível esse artigo, assim, para a comparação do Cenário do Carnaval com o Freire, porque eu acredito que muito do que o Melchior fala, se não for influenciado pelo Freire, dialoga de forma bastante construtiva com o que o Freire coloca em relação ao Brasil, por exemplo, a maneira mais otimista de encarar a cultura brasileira frente à cultura ocidental, ao invés de considerar o Brasil como um periférico no sentido negativo. Ele considera que há tendências na cultura brasileira, na nossa formação cultural, que nos protegem dos aspectos mais negativos da cultura europeia moderna, da cultura puritana, por exemplo. Mas esse é um outro olhar possível. Então, só para esclarecer, então, o olhar que eu vou adotar para analisar o Saudades do Carnaval o tema do pessimismo cultural. Mas para explicar melhor o tema do pessimismo cultural, eu vou dizer o que eu entendo por pessimismo, porque, em geral, esse é um tema que tem uma conotação bastante pejorativa, e eu recentemente escrevi um artigo sobre esse tema para o grupo de pesquisa que eu faço parte no IESP, o Crises, inclusive o Vitor, que está aqui, também faz parte desse grupo de pesquisa, e o que... Tudo bem, boa noite. E nesse artigo eu comecei meio que um novo tema de pesquisa, que o Melchior foi o tema que eu usei mais um doutorado, né? Assim, digamos, entre 2015 e 2018 foi o meu tema de pesquisa, só que mais recentemente eu estou estudando agora a minha tradição filosófica, política e estética do pessimismo, assim, como uma tradição de pensamento em oposição à tradição, digamos, otimista, iluminista, racionalista, né? Eu estou meio que tentando mapear a linhagem dos autores pessimistas, embora o Melchior não seja necessariamente um autor pessimista. Embora o Melchior não seja necessariamente um autor pessimista, essa obra em específico, Saudades do Carnaval, se enquadra em vários aspectos do pensamento pessimista, inclusive nas próprias filiações teóricas que o Melchior coloca. Por exemplo, a maneira como o Melchior, de uma maneira, se apropria de Rousseau nessa obra, tem muito a ver com o aspecto mais culturalmente pessimista do Rousseau, né? A leitura que ele faz do Rousseau nessa obra casa muito com essa perspectiva de pessimismo cultural. Então, só para mais ou menos situar de onde eu estou partindo para analisar o Melchior, eu vou só passar para explicar para vocês o que eu entendo pessimismo, o que é exatamente esse tipo de pessimismo cultural. Mas antes de realmente começar, eu queria primeiro, claro, perguntar o nome de vocês, assim, para saber de onde vocês estudaram, o que motivou vocês a fazer o curso. Então, podemos começar por você. Precisa de um microfone para isso ou não? Tá. Tá. Meu nome é André Preger. Eu me inscrevi nesse curso, para ser bem sincero e sucinto, porque eu estudei letras na PUC, você perguntou qual era a formação. Uhum. Porque eu gostei muito dos trabalhos de pesquisa do professor, achei interessantíssimos, desde o Melchior até o Thomas Mann, passando pelo embaixador Mário Vieira de Mello. Com quem, aliás, eu vou falar sobre isso durante o curso, com quem, aliás, o Melchior vai ter um embate nesse livro e tal. E aí, em outros momentos da vida do Melchior também. Então, eu percebi que eram assuntos que me interessam demais e eu estou aqui por isso. E me formei em letras na PUC já há alguns anos. Ok? Pode passar para o Vitor. Oi, eu me chamo Vitor. Eu sou formado em História, mas estou fazendo aqui o doutorado aqui no IESP em Ciência Política. E eu acho que o que me atraiu no curso é essa questão do pessimismo, né? Que a gente viu lá no grupo de estudos, achei muito interessante, né? Até fui relator do seu capítulo, achei até uma temática muito interessante. E o Melchior também é um autor que eu até gostaria de conhecer mais, então foi basicamente por isso. Um autor que precisa ser vivo hoje, eu acho. Sim. Olá, meu nome é Hudson, eu estudo literatura, história, e eu basicamente tinha muita curiosidade para conhecer essa obra do Melchior, por isso eu estou fazendo o curso. Boa noite, meu nome é Tatiane Cruz, eu sou estudante de História da UFRJ e interesse, na verdade, foi por conta de eu estar desenvolvendo uma pesquisa de TCC, né, na área de História Cultural e interface um pouco com literatura também, mas é História Cultural mais centrada. Boa noite, eu sou Renata Barcelos, eu estudo literaturas e me interessei para expandir, gosto da questão também do tema tratado, e aí vim para expandir os horizontes.
Beleza, então. Só para assim, dar uma noção mais ou menos como vai ser a programação das nossas 3 aulas, que aliás não são 4 aulas porque quando foi uma casa data eu esqueci que dia 22 era véspera de feriado, então mas de qualquer maneira não teria problema, assim, porque como é um curso, digamos, monográfico sobre uma só, acho que 3 aulas são suficientes para a gente abordar as celas do carnaval. Então não vão ser 4 aulas, vão ser 3. Só 3, vão ser hoje, próxima segunda-feira de 15 e dia 29. Só deixar vocês um pouco meio que de aviso prévio, porque a minha esposa está grávida e de 8 meses, então existe uma pequena chance do bebê nascer um pouco antes da última aula, né? Então, se por acaso tiver algum problema, tiver que talvez ou chegar meio que atrasado na aula, coisa assim, porque assim, o bebê estava previsto ser dia 7 de maio, mas assim, existe uma margem de erro, né? Pode ser que ele nasça um pouco antes, mas enfim, vou torcer para minha filha, acho que vai se chamar Júlia, né? Para ser dia 30 de abril para dar tempo de deixar a última aula. Sim, sim. É porque é um nome que eu sempre gostei, assim, desde criança que eu sei muito o nome Júlio e Júlia. Acaba sendo uma coincidência, sim, é verdade. Enfim, mas então, só para dar uma noção de como vai ser a programação do curso. Hoje, eu acabei de fazer a primeira parte, que seria justificar o que é o motivo do curso. Eu vou tratar da perspectiva teórica do pessimismo, que inclusive, também vou passar aqui para vocês dar uma olhada, é baseada nessa obra aqui do Joshua Goldstag, que é um cientista político holandês, que ele desenvolveu essa obra tentando criar, assim, mapear essa tradição filosófica do pessimismo, né? E uma obra que eu achei muito interessante, li ela no início de 2020 e que me motivou a adotar esse novo tema de pesquisa, né? Mas, ou seja, eu meio que já fiz uma pesquisa sobre Melchior e agora estou no novo tema, mas assim, esse curso é a oportunidade meio que de juntar meu tema antigo com o tema novo, né? E então, a segunda parte de hoje vai ser analisar a perspectiva teórica do pessimismo. A terceira, fazer meio que um breve panorama biográfico de quem é José Guilherme Melchior e onde ele estava até a escrita dessa obra, em 1970. E talvez um pouquinho falar de 70 até 72, né, que houve meio que um gap, né, que ele escreveu em 70 o livro, mas foi publicado 2 anos depois. E vou explicar o que é o tema da crise da cultura Melchior, inclusive porque esse foi o tema da minha tese de doutorado sobre ele, a crise da cultura moderna segundo José Guilherme Melchior, e por que eu considero que essa questão é central para analisar a obra do Melchior como um todo, inclusive a fase mais política, sociológica da obra dele, como que esse tema continua sendo central para o pensamento dele, e por que Saudades do Carnaval é a obra que ele mais explicitamente trata do tema da crise da cultura. E na parte final, nós vamos realmente entrar propriamente no livro, e eu vou discutir os primeiros capítulos, mais ou menos, assim, digamos assim, o primeiro terço do livro. Vou discutir o ideal heróico renascentista, que é meio que assim, o pilar no qual o Melchior está se baseando para analisar o resto da cultura moderna, que seria, de alguma maneira, meio que o auge, a era de ouro da cultura moderna, que seria a Renascença, o ideal heróico, o ideal formativo renascentista, e por que começa um declínio a partir dele. E aí, em seguida, eu vou falar justamente da ascese intramundana, que é um conceito weberiano para analisar, por exemplo, o puritanismo, que é uma maneira de lidar com o tema da racionalização da cultura, e porque, segundo Melchior, muito por influência do Weber e também da interpretação frankfurtiana, por exemplo, de Adorno, Horkheimer, do Weber, ele pensa que essa racionalização da cultura tem um aspecto, digamos, negativo do ponto de vista cultural. Ou seja, como que o progresso técnico, o progresso econômico, institucional pode coexistir com uma certa decadência cultural? Desculpa, posso fazer uma pequena pergunta? Sim. Surgiu essa dúvida agora na cabeça. Me surgiu essa dúvida agora na cabeça. Você falou que ele, né, e certamente ele faz isso em 72, ele vê pessimisticamente, de forma pessimista, a essa modernidade, né, digamos assim. Mas você acha que depois, no decorrer da obra dele, ele vai mudar esse pessimismo para um otimismo? Sim. Tá. Mas assim, vou explicar melhor por quê. Tá. Inclusive porque o termo pessimismo cultural, inclusive eu usei esse termo em alemão para poder meio que tratar como se fosse realmente um jargão, culturpessimismos, vai virar um jargão de forma quase pejorativa na segunda fase da obra do Melchior. Nos anos 80, muitos dos principais adversários ideológicos dele, os autores que ele mais tem desavenças ideológicas, como Lukács, Adorno, e até mesmo alguns liberais do tipo neoliberista, por exemplo, tipo o Hayek, ele vai acusar esses autores de um certo culturpessimismos. Então, outro motivo para a gente ver a importância dessa obra é porque o Melchior vai mudar de posição em relação ao tema do pessimismo cultural. Então, por isso que essa obra ela pode ser meio que vista tanto como uma culminação... Oi?
Não exatamente divisor de águas, que eu acho que o formalismo e a tradição moderna funciona melhor com o divisor de águas, mas assim, ela é culminação de certas posições que já apareciam nos primeiros livros do Melchior, principalmente no Arte e Sociedade de Marcuse, do Benjamin. Ele explicita o que ele pensa sobre a cultura moderna, sobre essa crise da cultura, só que essa posição também, que de uma maneira, ela se encerra nesse livro. Assim, o formalismo e a tradição moderna ainda tem alguns ecos da posição que ele defende no Carnaval, mas ele já vai ter uma outra perspectiva da segunda década, metade da década de 70 em diante. Inclusive, a tese de doutorado dele, Rousseau e Weber, é talvez o que eu poderia denominar melhor como divisor de águas, porque o olhar dele sobre Rousseau ainda tem um eco dessa perspectiva pessimista cultural. Weberiano e anti-russoniano, talvez. Não é exatamente isso, ele que coexiste as duas coisas. Ele concorda com Rousseau, no que o Rousseau pensa sobre, por assim dizer, o aspecto mais da sociologia política do que é o mundo moderno, por exemplo, o tema da legitimidade. E ele concorda com o Weber mais do ponto de vista epistemológico, mas ele discorda do Rousseau quando o Rousseau tende... Olha só que curioso, o que ele discorda do Rousseau e do Weber é o aspecto que ambos são pessimistas. Ele discorda do Rousseau quando o Rousseau tende uma visão que ele chama de anarcaísta, ou seja, uma mistura de anarquista com arcaico sobre a cultura moderna, por exemplo, a visão quase anti-civilização moderna que às vezes aparece em alguns momentos do Rousseau. E o que ele critica no Weber é o diagnóstico, que segundo ele, muito rígido da racionalização da cultura como um desencantamento do mundo, como entrar numa jaula de ferro, né? numa crosta de aço. Então, ele não concorda com a sociologia política weberiana, porque ele acha que ela tende a uma visão muito culturalista, muito focada na decadência do carisma e numa burocracia da sociedade. E o que ele critica no Rousseau é a perspectiva mais histórico-cultural do Rousseau, essa questão desse chamado anarcaísmo. Mas isso o Rousseau e Weber já mais posterior, é uma obra que ele concluiu em 79. Saudades do Carnaval de 70, então ele ainda tinha umas perspectivas um pouco diferentes sobre Rousseau e Weber nessa obra. Inclusive, são dois autores com quem ele já vai dialogar bastante em Saudades do Carnaval, tanto Rousseau quanto Weber. Mas então, só para sintetizar, então nós vamos primeiro discutir a perspectiva teórica do pessimismo, que é o meu ponto de partida teórico para analisar essa obra. Nós vamos analisar um pouco da biografia do Melchior até a escrita do Carnaval. Vamos tratar do tema da crise da cultura como um tema central no Melchior, e vamos terminar a aula de hoje tratando do início do livro, do primeiro terço, para observar o que é esse ideal heróico renascentista que o Melchior considera que foi uma era de ouro da cultura moderna, e quando começa o declínio, que seria justamente esse processo da ascese intramundana, né, da racionalização da cultura. Alguma dúvida? Tá. Então vamos começar tratando do tema do pessimismo. Tem uma frase muito boa para definir o que é o pessimismo para o Joshua Wojenstag, e eu concordo com o que ele tenta colocar, que para os pessimistas, a filosofia política é um estudo sobre as limitações humanas, provocado não por nossos sonhos utópicos, mas por nossas práticas e experiências. Que a principal divergência do pessimismo com a tradição filosófica cultural dominante do Ocidente, que é uma visão, digamos, otimista / racionalista / digamos, iluminista, é porque esse pacote, essas três perspectivas tendem a haver um progresso linear. Ou seja, tendem a ver o que eu poderia definir que as teorias, por exemplo, dominantes no pensamento político ocidental, do Immanuel Kant, do John Stuart Mill, John Dewey, etc., tendem a ver que a nossa condição temporal, nosso caráter de seres finitos, ou seja, que tem uma existência fugaz, sujeita a várias contingências. Digamos, o tema da finitude não é assim tão grave para os autores otimistas. Eles acreditam que pode se pensar sim num progresso linear, numa tendência cultural progressiva, num certo aprimoramento tanto individual quanto coletivo da humanidade. E eles inclusive pensam a humanidade como um coletivo, não como de forma fragmentada, heterogênea. Né? Tanto que, digamos assim, os autores dessa perspectiva, digamos, otimista, racionalista, tendem a ser mais, digamos, universalistas, né? Enquanto os pessimistas, em muitos casos, principalmente os pessimistas culturais como Rousseau, tendem a olhar a cultura de uma forma um pouco mais particularista. Mas então é isso. Os autores otimistas, eles consideram que não há obstáculos para o progresso, para a liberdade em termos que não sejam estritamente materiais e sociais. Eles não acham que há um problema ou cultural, ou metafísico, ou existencial para a questão do progresso. E o que a tradição pessimista, e o Rousseau seria considerado meio que o primeiro nessa tradição, para o Joshua Wojenstag, coloca, é que, na verdade, esse problema do tempo, da temporalidade, sim
digno de atenção, porque ele cria barreiras para a liberdade, para a felicidade, em que não se dá para se pensar essa questão só de uma forma institucionalista. Ou seja, só pensando nos que seriam os temas meio que dominantes entre a política contemporânea, ou seja, temas como a escassez, as facções políticas, o tema da dominação, né, ou da sociabilidade. Então, os autores pessimistas tendem a ser marcados por uma preocupação em como organizar a vida humana na ausência de uma promessa de progresso, salvação ou felicidade para a sociedade como um todo. Ou seja, eles não tendem a ter um horizonte, por assim dizer, utópico sobre uma tendência da humanidade a estar constantemente melhorando. E, nesse sentido, eles respondem não para a pergunta se a condição humana é aperfeiçoável ou não. Ou seja, eles consideram que o ser humano não necessariamente melhorou do ponto de vista moral ou ético-político ao longo dos séculos. Não necessariamente os pessimistas são decadentistas. Muitas vezes eles tendem a uma visão um pouco mais, por assim dizer, caso a caso. Eles não necessariamente veem uma tendência absoluta de decadência da humanidade de uma época para outra, né? Mas, assim, em geral, eles não colocam que houve necessariamente eles não colocam um pressuposto de que a condição humana é aperfeiçoável, né? E, além disso, eles não encontram evidências de que você aplicar a razão a melhorar as condições sociais e políticas, a gerar um progresso tecnológico, etc., vai gerar no melhoramento do aspecto moral do ser humano. Então, muitas vezes, o progresso técnico e econômico pode coexistir com um certo declínio moral, né? Então, as proposições centrais do pessimismo são as seguintes. O fardo do tempo, ou seja, o fato de que a nossa consciência da finitude, da contingência, do caráter escasso do tempo, nos leva, de certa maneira, ao sofrimento humano, a própria noção de mortalidade. O segundo tema é a ironia da história, que é o que eu acabei de falar, né, que a prosperidade material pode coexistir com uma degradação moral. E, por fim, o absurdo da existência, que é o caráter contraditório da condição humana. Ou seja, muitas vezes felicidade e liberdade são trade-off. Ou seja, para você, de alguma maneira, ser feliz, você, de alguma maneira, sacrifica a sua liberdade. Por exemplo, é um tema que aparece no Grande Inquisidor, do Dostoiévski, né, que é uma parábola que o personagem Ivan Karamazov conta em Os Irmãos Karamazov, dizendo que a maior parte da humanidade trocaria de bom grado o livre-arbítrio pela garantia da sua felicidade, né? E o oposto também, de alguma maneira, vale para os pessimistas, né? Que muitas vezes a ênfase na liberdade pode levar a um sacrifício da felicidade. Ou seja, por exemplo, aceitar uma liberdade absoluta, muitas vezes pode coexistir com uma consciência também profunda dos males da existência, né? Que é, por exemplo, uma posição que aparece muito no pensamento do Albert Camus. Então, o que o pessimismo traz de desconcertante é porque ele nos pede para repensar nosso próprio senso de tempo, ou seja, essa noção de tempo linear, como necessariamente uma coisa progressiva, né? Que eles também acreditam que exista uma linearidade no tempo. Os pessimistas não defendem uma noção cíclica de tempo, só que eles não veem essa linearidade como necessariamente uma coisa positiva. Muitas vezes essa linearidade pode ser uma coisa negativa para eles. Então, o que eles nos fazem indagar é, de alguma maneira, pensar que as bases do pensamento político moderno, elas são frágeis, assim, ou seja, que muito do que se construiu ao longo do pensamento político moderno, e, por exemplo, através de autores como Hobbes, Locke, Kant, os liberais, os socialistas, etc., foi de um pressuposto de progresso linear que eles não, de alguma maneira, concordam com esse pressuposto. Só para diferenciar, o pessimismo não é igual ao ceticismo e niilismo. Porque o que o pessimismo coloca é que nós não podemos ter expectativas muito claras sobre o futuro, por assim dizer. Ou seja, nós não podemos esperar nada, digamos assim, concreto em relação ao futuro. Ou seja, o futuro meio que está em aberto para os pessimistas, né? Ou seja, e enquanto para os céticos, o que eles colocam é uma questão mais, digamos, do âmbito do conhecimento. Ou seja, nós não temos uma certeza sobre o que sabemos, sobre o nosso conhecimento, né? E para os niilistas, que é geralmente o que mais as pessoas confundem, né, niilismo e pessimismo, o niilismo enfatiza mais a questão do querer. Ou seja, a questão dos valores, daquilo que o ser humano, de alguma maneira, tem como aquilo que o move do ponto de vista da vontade, né? Então, é possível, por exemplo, um autor ser pessimista, mas não ser niilista, né? Por exemplo, autores como, por exemplo, o Schopenhauer ou o Nietzsche, muitas vezes são colocados como niilistas, mas eles próprios tentam fazer uma diferenciação, né? Principalmente no caso do Nietzsche, que trata mais da questão do niilismo, que eles admitem que há um problema do ponto de vista dos valores na cultura moderna, mas eles não necessariamente consideram que isso
leve a uma situação de que não existem valores, né? Que uma posição seria essa, nihil, né? Tipo, não há nenhum valor concreto, nenhum valor transcendente que guie o ser humano na sua caminhada na Terra. Só um instantinho, só pegar o microfone aqui. O Melchiode vai usar muito depois, nas obras posteriores, essa expressão niilismo, né? Sim. Ele gosta muito dessa expressão. Ele tem, se não me engano, o livro dele sobre Foucault se chama O Niilismo de Cátedra. E isso vai ser bastante debatido na obra dele, no momento em que essa obra for debatida, porque uma outra questão interessante é que o Melchior, por diversos fatores, ele ficou esquecido durante alguns anos, né? Totalmente esquecido, injustamente esquecido, a meu ver, e agora está voltando porque é necessário para o país de hoje, do país pós-Bolsonaro e pós-liberalismo de Paulo Guedes, se estudar um liberalismo sério, por exemplo, como era do Melchior. Não é isso? É um tema que a gente vai voltar um pouco, Exato. essa questão da diferença do Melchior em relação a outros autores, não só pela questão do liberalismo, mas também outras questões teóricas. Mas sim, o Melchior é bastante crítico do tema do niilismo. Já nessa primeira fase ele era crítico do niilismo, Sim. só que... Eu vou fazer só um comentáriozinho. tá, pode falar. Não, é que é outro assunto, mas até a ver com isso, porque, se o senhor reparar, o senhor usou o Grande Inquisidor, é porque eu estudei letras. Uhum. Então, o lado letras do Melchior também me interessa. Uhum. O senhor usou o Grande Inquisidor aí como exemplo, que é o capítulo dos irmãos Karamazov, né? Uhum. Essa relação, não sei se o senhor vai falar mais à frente no curso, que na obra do Melchior existe todo o tempo a relação entre literatura e história, que eu percebo que também é um tema do seu interesse, pelo que eu vi das suas pesquisas, né? Thomas Mann, né? Aliás, só uma curiosidade, o Melchior fala mais em Thomas Mann em algum momento? Fala, né? Sim. Mas é isso. Eu queria que o senhor falasse também um pouco dessa relação entre literatura e história dentro da obra do Melchior e dentro do seu interesse, que eu tenho certeza que o senhor tem esse interesse pelos autores que o senhor trabalha. Uhum. Sim. Em breve eu vou tocar um pouco nesse ponto, inclusive a relação do Thomas Mann, porque até para justificar meio que como eu cheguei no Melchior e como eu cheguei no tema do pessimismo, assim, mas tem uma certa continuidade nos temas, inclusive porque no tema do Thomas Mann... Isso. O Melchior... O meu primeiro contato com ele, só para já antecipar esse tema, foi como assim, comentador para o tema do Thomas Mann. Só que através de ler as obras do Melchior para tentar entender questões do Thomas Mann, por exemplo, a questão, por exemplo, de como que o Lukács era, de alguma maneira, a inspiração para o personagem Nafta da Montanha Mágica, eu me interessei pela obra do Melchior como um todo e ele virou meu tema de pesquisa posterior, depois Thomas Mann. Porque também foi o meu caminho em relação ao Melchior, foi a literatura e a história e a política, e a relação que ele sempre defendeu muito. Eu achei muito bacana isso no aspecto, né, esse aspecto na obra dele. Ele defende sempre a relação entre literatura e história, né? Sempre, a sua vida toda. Sim. Ele até muito de morrer, né, de maneira até trágica, câncer não tratado, etc. Falando da importância da relação entre literatura e história, enquanto isso não estava sendo tratado nem no Brasil, nem nos principais. Sim. Não é isso? Sim, inclusive esse é o microargumento central do livro Formalismo e Tradição Moderna, de que ele é uma crítica ao formalismo na medida em que ele tenta analisar o texto literário de uma forma estetizante que não leva em conta os aspectos sociológicos e históricos. E o Melchior defende nessa obra uma abordagem mais não sei se exatamente historicista, mas uma abordagem que leve mais em conta o contexto histórico, a consciência histórica e social dos livros. Uma relação ótima com o Roberto Schwartz, né, que seria o nosso maior, né, reconhecido internacionalmente como o nosso maior frankfurtiano, vamos dizer assim, em relação ao obra de Machado de Assis. Ele vai ter um diálogo muito bom com o Roberto Schwartz. Sim. É só uma coisa, próxima vez no microfone, tá, pra falar. Tá, mas enfim. Tá, vamos então voltar aqui para onde estava. Então, o pessimismo então, é diferente do niilismo, porque o niilismo proclama uma ausência de valores transcendentes, por exemplo, a ideia de bem, a ideia de verdade, a ideia de justiça, por exemplo, que não existiria esses valores orientando os seres humanos, né? O pessimismo não propõe isso. O pessimismo propõe que esses valores podem sim até orientar os seres humanos, mas que eles venham até digamos, uma tendência negativa. Por exemplo, no caso do pessimismo cultural, de que, por exemplo, a ideia de
por exemplo, de liberdade, de autonomia, ela estaria se perdendo ao longo do processo histórico-cultural, né? Mas então o que existe um pessimismo que não tem no niilismo é uma valoração negativa, ou seja, ele admite que existem certos valores, mas ele muitas vezes vê que esses valores de alguma maneira eles se diluem ao longo do tempo. Então ele não proclama uma ausência de valores. Claro que pode existir autores pessimistas que vão para o âmbito mais niilista, né? Por exemplo, o Emile Cioran é um que esbarra no niilismo mesmo, mas outros, como por exemplo Schopenhauer, o Nietzsche na segunda fase tendem a ser assim mais críticos do niilismo. Só o microfone. O Cioran tem uma questão ali mesmo de uma coisa mais trágica, né? Isso. E mais triste mesmo, né? Do Sim. que teria Nietzsche e Schopenhauer, né? É isso. Tá. Então, agora, são 3 tipos de pessimismo. O pessimismo cultural que nos interessa, mas só para vocês terem uma noção do que são os outros 2 tipos, mas que nós não vamos discutir nesse curso, o pessimismo metafísico, que é, por exemplo, do Schopenhauer e do Freud, ele enfatiza mais a questão do tempo. Ou seja, eles acreditam que existe um caráter fundamentalmente problemático e decaído no ser humano. Ou seja, é uma questão estrutural ao ser humano, esse caráter de não ser capaz, por exemplo, de conciliar felicidade com liberdade. Então, eles enfatizam muito essa dimensão do tempo, e eles não se importam tanto com o aspecto da história. Para eles, o que é crucial é a relação do indivíduo com o aspecto mais universal metafísico, né? No caso, por exemplo, do Freud, o tema do inconsciente, e no caso do Schopenhauer, o tema da vontade, né? Então, para Schopenhauer e Freud e outros autores desse pessimismo do tipo metafísico, os seres humanos eles habitam um universo que teriam bons motivos para chamarem de malévolo, né? Ou seja, por exemplo, no caso do Freud, Mal-Estar na Cultura, ele fala que o nosso próprio aparelho psíquico não nos prepara para a ideia de felicidade, por assim dizer. O ser humano é feito de uma maneira para lidar com o sofrimento, né? No caso do Schopenhauer, ele vai até de forma mais radical, né? Ele fala que a vida humana é uma oscilação entre tédio e sofrimento, e a felicidade são apenas momentos muito esparsos, né? Sendo que o sofrimento é quando nós estamos buscando alcançar aquilo que desejamos, né? Ou estamos em busca de alcançar a nossa vontade. E o tédio é quando nós alcançamos aquilo que nós tínhamos desejado e nós nos ficamos enfastiados. Nós realizamos um desejo e agora estamos novamente assim, sem saber o que guiar a nossa vontade. Então, para o Schopenhauer, a vida é uma oscilação entre tédio e sofrimento. Já o pessimismo existencial, que é o mais contemporâneo de todos, e que é o que tem autores assim que até pensando hoje em dia, assim, eu tive esse pessimismo que é mais produtivo, e começa com Nietzsche, mas passa por Hannah Arendt, Albert Camus, o Cioran tem aspectos de pessimismo existencial, o Miguel de Unamuno também tem. Ele não enfatiza tanto o tema da história como o pessimismo cultural, como nós veremos daqui a pouco, nem tanto o tema do tempo, como os pessimistas metafísicos. O que eles pensam é mais um aspecto, digamos, de uma narrativa sobre o que é o ser humano. E tem um aspecto meio que moderno nisso, ou seja, um problema que surge na modernidade, mas também um problema de alguma maneira meio que é temporal. Ou seja, o que interessa ao pessimismo existencial é pensar que o ser humano, ele de alguma maneira, ele tem uma certa experiência do tempo, na qual ele até consegue ter consciência dos limites assim da sua experiência, os limites, por exemplo, da sua liberdade, da sua felicidade, do que ele pode alcançar. Mas ter consciência não resolve o problema, de alguma maneira. Essa consciência não resolve, por exemplo, o problema do absurdo, né, que é o tema do Albert Camus, né? Não resolve o problema por assim dizer, de uma certa quebra de valores, do problema do niilismo, como aparece no Nietzsche, né? O Nietzsche, como eu falei, ele não é niilista, mas ele diagnostica o niilismo como um grande problema da cultura moderna, né? Ou, por exemplo, na Hannah Arendt, o tema da condição humana, em que ter consciência do que aflige a consciência humana da modernidade não necessariamente nos torna mais capazes de resolver esse problema, que é uma diferença em relação aos autores otimistas, né? Que para eles razão igual de alguma maneira a ação, por assim dizer, né? Ou seja, para os autores da tradição mais racionalista, você adquirir o conhecimento, adquirir as luzes, né? O esclarecimento, daí vem a própria ideia de iluminismo, é o primeiro passo para fazer a reforma social, para fazer a mudança da sociedade. E para os autores pessimistas do tipo essencial, muitas vezes a consciência nos mostra justamente a impossibilidade de resolver esses problemas, né? Tanto que isso aparece no Albert Camus em O Mito de Sísifo, né? Em que só para sistematizar, né? Sísifo foi um personagem na mitologia grega que desafiou os deuses, e o castigo dele era rolar uma pedra
até o topo de uma montanha, e assim que ele terminasse chegando na montanha e deixasse essa pedra no topo da montanha, os deuses derrubavam a pedra de novo, ele tinha que fazer todo o processo e voltar lá e levantar a pedra. E o que o Albert Camus coloca nessa obra é que nós, de alguma maneira, teríamos que imaginar Sísifo feliz, ou seja, ele tem consciência de que a vida dele não vai fugir, não vai escapar daquilo, que a vida dele vai ser aquele sofrimento eterno, mas, de alguma maneira, aceitar essa condição e tentar tirar alguma coisa dela, né? É aí por isso que é a famosa frase, né? É preciso imaginar Sísifo feliz. Então, o que os pessimistas existenciais tentam colocar é que nós enfrentamos problemas que são universais, mas também modernos. Ou seja, nós enfrentamos certas ironias, certas contradições, e nós não necessariamente vamos resolver essas contradições, mas, de alguma maneira, nós precisamos estar conscientes delas, né? Ou seja, tem um aspecto moderno nisso, né? Que, digamos, na cultura moderna nós estamos cada vez mais conscientes de certas questões, mas também tem um aspecto atemporal, porque o ser humano, desde que desenvolveu o seu mínimo de racionalidade em tempos antigos, já de alguma maneira lidava com com essas aporias, né? com esses becos sem saída da existência humana, né? Mas isso tudo que eu falei sobre pessimismo existencial e metafísico é só para diferenciar do tipo de pessimismo que vai ser o tema que vai informar minha análise do Melchior, que é o pessimismo cultural, que é o pessimismo, por exemplo, do Rousseau, ou o pessimismo do Max Weber. Não por acaso, dois autores que o Melchior colocou em diálogo na sua tese de doutorado. No caso do Weber, ele não chega a ser discutido pelo Dienstag, mas o Rousseau é. O Weber, eu coloquei ele nesse papo porque eu acho que muito do que o Melchior, por exemplo, fala sobre Weber, o que a escola de Frankfurt fala sobre Weber, permite colocá-lo como pessimismo cultural. Mesmo que existam outras divergências, né? Tem autores que, por exemplo, tentam argumentar que o Weber seria mais um neocantiano e o tema pessimista teria sido meio que, como fala, exacerbado, exagerado pelos frankfurtianos, né? Mas eu não vou muito para essa linha. Eu acho que o Weber é neocantiano do ponto de vista, digamos, teórico, epistemológico, mas do ponto de vista do que ele pensa cultura, tem aspectos bastante pessimistas, né? De como ele vê a racionalização, né? Vê o descanso do mundo. Jaula de ferro, né? Isso, modernidade com jaula de ferro. Sim. Então, o que é o pessimismo cultural? Para os pessimistas culturais, a sociedade humana, ela necessariamente se desenvolveu com uma chamada dinâmica histórica negativa, que pode ser descrita e compreendida, como, por exemplo, Rousseau tenta fazer nos seus discursos, né, o discurso sobre as ciências e as artes e o discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, só que você não pode, de maneira, alterar isso. Ou seja, as ferramentas, a racionalidade que nós usamos para descrever e compreender o nosso processo histórico, o nosso processo cultural, de alguma maneira, essa própria racionalidade é a vilã da história. Foi essa própria racionalidade que levou o ser humano, por exemplo, a se afastar do sentimento de piedade e a ser mais egoísta, por assim dizer. Ou seja, a razão humana, ela pode ter sido muito produtiva do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista tecnológico, mas ela também nos afastou, para autores como o Rousseau, daquilo que era mais nobre em nós do ponto de vista ético, né? A razão humana, por exemplo, nos ensinou a ser mais dissimulados, nos sermos mais calculistas, né? Então, os pessimistas culturais, eles não lidam simplesmente com as falhas da natureza humana, ou, por outro lado, eles lamentam fatos atemporais sobre o universo, né? O que é um infortúnio da espécie humana para esses autores é algo que ocorre dentro do tempo histórico e que pode ser compreendido por essa consciência histórica. Então, tem um aspecto, digamos, de uma história cultural do ser humano, que os pessimistas culturais trazem, que tenta meio que explicar as origens da nossa cultura, por exemplo, que nós temos certos aspectos, certos hábitos, né, certos costumes, e nossas formas de consciência, e porque muitas vezes esses processos são de declínio, alguma coisa se perde no caminho, por assim dizer, né? No Rousseau, por exemplo, a noção, por exemplo, de bom selvagem, ou a noção de que, por exemplo, as ciências e as artes muitas vezes levam o ser humano a se tornar mais vaidoso, mais egoísta, mais narcisista, tem a ver com essa perspectiva de que eles tentam traçar um panorama histórico-cultural que mostra que, ao mesmo tempo que nós avançamos muito em algumas áreas, nós também perdemos muita coisa em outras áreas. Então, em suma, os pessimistas culturais, eles se preocupam com as perspectivas da felicidade humana diante dos desenvolvimentos ocorridos na sociedade como um todo, particularmente diante da aceleração desse processo do iluminismo. Então, esse é um ponto que acho crucial. Para autores como Dienstag, eu de alguma maneira concordo com essa perspectiva, só se pode falar realmente de uma tradição pessimista autoconsciente, própria, a partir do século XVIII, com o advento do iluminismo. Por quê? Porque até o século XVII, a cultura ocidental como um todo, desde os tempos de Grécia, Roma, etc., tinha um elemento pessimista, digamos assim, não exatamente consciente, mas assim, era parte do nosso caldo cultural. A nossa maneira de encarar o mundo
na Grécia Antiga, na Idade Média, no início da Era Moderna, tinha um recorte, para assim dizer, pessimista, né, de enfatizar muito essa questão da finitude, da mortalidade, e de não necessariamente ver uma tendência de progresso linear. É com o Iluminismo que surge dentro da cultura ocidental uma tradição que defende explicitamente que, a partir da noção de tempo linear, nós podemos pensar em progresso linear. Que a partir da noção de que o ser humano é dotado de razão, que nós podemos modificar incessantemente o mundo para torná-lo mais perfeito e, inclusive, do ponto de vista ético. Ou seja, que o ser humano teria um poder ilimitado de se aperfeiçoar moralmente. E o que havia na cultura anterior que eles consideravam de negativo, de atrasado, de atávico, poderia, de alguma maneira, ser superado completamente, né? Alguns autores não são tão radicais nessa posição, mas, em geral, o que o Iluminismo inaugura na tradição do pensamento moderno é uma noção de que nós podemos melhorar gradualmente, e em alguns aspectos até radicalmente, o ser humano e a sociedade como um todo. Ou seja, existe um ideal de um melhorismo, né, de um reformismo social e moral, que é inerente a essa tradição iluminista, que não havia na tradição anterior. Então, essa é a novidade do iluminismo, e, de alguma maneira, justifica que surja um adversário explícito dessa tradição, que é a tradição pessimista. Ou seja, aquilo que era tomado como um hábito ou costume da cultura ocidental até o século XVII, e isso aparece, por exemplo, na noção, por exemplo, de tragédia grega, na noção cristã sobre os limites do poder político, né? Aquela noção de César que é de César, Deus que é de Deus, ou seja, de que o poder político não é capaz de informar todas as dimensões do ser humano, né? Que existe uma dimensão, por exemplo, a dimensão da ética, da religião, que a política não pode absorver. Ou no início da Idade Moderna, por exemplo, em autores como Montaigne, como os moralistas franceses, que tentam analisar esses aspectos mais limitados, problemáticos, frágeis da condição humana, o iluminismo, de alguma maneira, está se batendo contra toda essa tradição de uma só vez. E isso justifica que alguns autores, começando com Rousseau, tentem defender uma posição oposta ao iluminista, ou seja, tentando dizer que essa promessa de que o ser humano é capaz de se aperfeiçoar constantemente e de que o que existe na cultura atual é um recorte radical do ponto de vista superior ao que vinha antes, né? De que Oi, boa noite. De que é aquela noção, por exemplo, que aparece muito nos iluministas de ver a Idade Média como a Idade das Trevas, só para dar um exemplo, né? Ou seja, de que aquela sociedade do século XVIII se considera superior do ponto de vista civilizacional que veio antes, né? Os pessimistas são bem mais contidos em relação a isso, ou seja, eles não acreditam que há necessariamente um progresso moral e às vezes nem progresso político em relação a eras anteriores. Então, o Rousseau, dentro do contexto do iluminismo, com seus dois discursos, né, o discurso sobre as ciências e as artes e o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade dos homens, ele apresenta o primeiro desafio a essa perspectiva otimista do iluminismo. E na própria época isso causou bastante polêmica, né? Porque, imagina, num contexto em que estavam, por exemplo, criando a enciclopédia, né, que seria uma série de livros que seriam compreender todo o conhecimento humano acumulado, né? E os debates entre os autores iluministas, né, entre Voltaire, o Diderot, etc. De pensando que aquele mundo que eles estavam criando era um mundo superior ao que vinha antes, chegou um autor como Rousseau e diz com todas as letras de que as ciências e as artes levam a uma degradação moral do ser humano que, para o Rousseau, em certos aspectos, elas deviam até ser banidas, né? Por exemplo, o Rousseau deveria... não se tinha ciências e as artes como tudo, mas ele acha, por exemplo, que o teatro tem um aspecto moralmente degradante. Ele acha que na cidade ideal dele, né, o teatro teria que ser banido para que as pessoas não se tornassem dissimuladas, cínicas e narcisistas, né? Assim, o Rousseau radicaliza um pouco essas posições, mas meio que para trazer essa questão mais à tona, né, de que o avanço da razão humana não necessariamente trouxe uma melhora completa do ser humano. Ele pode ter melhorado num ponto de vista material, ou seja, melhorar as condições de saúde, de qualidade de vida mais econômica, mas ele não se tornou uma pessoa melhor. Rousseau traz esse desafio. Primeiro, ao criticar o aspecto moralmente degradante da ciência e das artes, e depois, ao dizer que a própria desigualdade entre os homens tem um fundamento racionalista. Um fundamento de que o ser humano, à medida que ele se tornou mais consciente de si e do mundo, ele começou a meio que querer defender aquilo que era próprio dele. Começou a enfatizar mais o amor próprio do que o amor ao outro, né? A piedade, por exemplo. Mas surgiu uma dúvida, desculpe. É mais uma dúvida do que um comentário.
Isso também, mas isso também não poderia ser explicado, porque Rousseau especificamente é um autor difícil de ser classificado, porque a obra dele é muito grande, muito variada, então, na verdade, classificá-lo como iluminista é o comum, mas poderia não ser, seria também uma questão desse tipo? Sim, no caso do Rousseau. O Rousseau é um autor realmente bem mais complexo que os outros iluministas da época, porque ele também foge a essas categorizações muito fáceis, né? Ele pode ser interpretado de várias formas, até hoje em dia, né? Romântico, né? Muitas vezes Sim. ele é considerado O romântico. Rousseau pode ser lido como romântico, pode ser lido como... Como é que é? O da Heloísa, né? Nova Heloísa. Né? Dependendo da obra do Rousseau que você pega para discutir, você pode classificá-lo como romântico, como liberal, como socialista, como democrata, como republicano, como autoritário, como totalitário. Então é um autor que depende muito do qual Rousseau você está lendo e para qual âmbito você está levando a sua interpretação do Rousseau. Por exemplo, na época imediata, o Rousseau foi considerado meio que um patrão da Revolução Francesa. Ele foi lido por exemplo, Robespierre como de uma maneira que estava fundamentando aquilo que a Revolução Francesa queria fazer. Até porque, né, não é nunca bom a gente levar em conta a biografia, mas no caso do Rousseau havia também esse problema. O Rousseau era uma pessoa extremamente complicada, né? Sim. Talvez fosse o mais complicado dos iluministas. Então, era uma pessoa extremamente... pessoal, ele era bastante complicado também. Né? Tem várias anedotas, por exemplo, da relação complicada que ele tinha com o David Hume, né? Que, só para fazer um parênteses, né? Tipo, o David Hume, que era um autor também nesse contexto, mas tinha uma posição mais cética, eles chegaram a morar... O Rousseau, ele teve vários problemas políticos, teve que ir embora da França, né? E ele ficou um tempo hospedado na casa do David Hume na Inglaterra, no Reino Unido, né? E ele era uma pessoa tão complicada de lidar que o Hume brigou com ele, porque o Rousseau tinha muita síndrome de perseguição, achava que o Hume estava falando mal dele pelas costas, mas eles viraram rivais. Assim, então, e dizem que, assim, que quem conhecia o Hume, que o Hume era uma pessoa muito amável, muito tolerante. O próprio ceticismo dele tinha a ver com essa perspectiva mais de estar disposto a ver várias perspectivas, mas o Rousseau era uma pessoa tão difícil de lidar que nem o David Hume aguentou ele, por assim dizer. Mas é só isso. Enfim, tá. Então, é isso. O pessimismo cultural defende uma noção que existe uma dinâmica histórica negativa, de que muitas vezes o avanço da racionalidade humana pode coexistir com um declínio, com uma degradação do ser humano, principalmente na esfera moral. Né? Eu vi que chegaram mais algumas pessoas depois que eu comecei a apresentação. Para poder manter assim, a dinâmica, eu queria que elas se apresentassem aqui. O nome, qual o curso, né, o que faz e também por que eles estão fazendo o curso. No caso seria só Carolina e Henrico, mas enfim, só para... Meu nome é Carolina, eu sou arquiteta. O Caio é meu marido, mas o tema me interessa bastante também, porque eu meio que sou como é que é a palavra? Cobaia dele para as aulas. A Carolina ela é mais pessimista que eu, então, digamos assim, a perspectiva teórica dela é mais assim, próxima desse tema do que a minha. Enfim, pode falar, Henrico. Me chamo Henrico, eu fiz economia, estou estudando para fazer uma mestrado em economia, mas eu gosto bastante da discussão sobre a queda da civilização ocidental, né? A degradação da civilização ocidental, que é o assunto do livro. Então, ela já se apresentou. Então, com isso a gente já ficou claro qual é a minha base teórica, né? O que me interessa é estudar o Saio do Carnaval por esse tema do pessimismo cultural. O que há de pessimista no argumento Melchior, né? Então, agora nós temos que falar um pouco sobre o Melchior propriamente dito. Né? O que foi a trajetória dele. Eu vou usar minha própria tese para poder fazer esse falar sobre o gráfico do Melchior. O Melchior ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é tijucano, nasceu em 22 de abril. Se a aula do dia 22 pudesse ser realizada, né, se não fosse feriado, a gente teria aula no aniversário do Melchior, no dia 22 de abril. E ele era, desde muito novo, se mostrou uma pessoa muito talentosa e muito curiosa assim, em relação a vários âmbitos de conhecimento. E ele começou a publicar artigos de crítica literária aos 18 anos de idade no Jornal do Brasil.
Tanto que, na primeira vez que ele foi na redação entregar os artigos dele, os outros jornalistas ficaram chocados de que o menino tão novo já estava publicando artigos com tanta maturidade intelectual. Eles achavam que ele era o filho do Melchior de verdade, mas não, ele era, de fato, autor daqueles artigos, né? Ele se formou em filosofia, em licenciatura, em direito no bacharelado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com apenas 22 anos de idade, em 63, ele foi aprovado no Itamaraty. Só que logo depois veio o golpe de 64. E o Melchior, inclusive, como mostram alguns dos arquivos coletados pelo João César de Castro Rocha, chegou a ser interrogado no início da ditadura, porque, por um motivo até, olha só que coisa, ele organizou uma mostra sobre Cuba, sobre a arte cubana, sobre o cinema cubano na época, e isso já foi visto como ligação com o comunismo. Pode falar. Só uma observação, desculpa, mas é só uma observação, só para não perder a oportunidade, sobre Cuba. Ele depois, anos depois, vai mandar uma carta para o Sarney pedindo que o Sarney reate com Cuba. É ele que vai convencer o Sarney a reatar com Cuba. Ele tinha uma relação positiva com Cuba, sempre teve até o fim da vida. Sim. O José Mário Pereira conta isso em Um Fenômeno Melchior, que é um artigo dele, que o Melchior, enquanto era embaixador do Brasil no México, na década de 80, assim que houve a reabertura em 85, ele aconselhou, enquanto embaixador, que o Brasil reatasse relações diplomáticas com Cuba, né? Então ele chegou a ser interrogado pela ditadura, só que como ele era diplomata, ele tinha de alguma maneira escapar dessa perseguição política, e a própria carreira diplomática foi uma forma também de ele ficar fora do Brasil e não ficar sendo perseguido, né? Não ficar sendo, de alguma maneira, sendo motivos para os militares acharem que ele, por ser uma pessoa muito culta, né, por ser uma pessoa que tinha vários interesses que não se resumiam aos países do bloco capitalista, né, já ser considerado como subversivo, comunista, etc. Né? Mas a relação com o Roberto Campos ajudou ele nisso? Não tem nada a ver? Então, essa relação com o Roberto Campos é posterior, só em 75, quando ele virar embaixador em Londres, que ele começa a ter um diálogo mais com o Roberto Campos. Né? Mas isso tem a ver com a segunda fase da obra dele. Tá. Ele, em 66, vai para a França e começa a servir em Paris como diplomata. E esse foi um dos períodos mais interessantes da obra do Melchior. Esse período que estava na França coincidia com um dos períodos mais turbulentos do ponto de vista cultural da história francesa, que é o Maio de 68. Né? E várias das obras mais importantes do Melchior nessa época foram escritas nesse período da França. A Arte e Sociedade de Marcuse em Adorno, Marcuse e Benjamin foi escrita em 67 para 68. O Estruturalismo de Lévi-Strauss em 69. Um livro dele que foi, inclusive, lançado recentemente pelas redações, que era o livro inédito, né, que era o Estruturalismo como Pensamento Radical, foi escrito em 69. Formalismo e Tradição Moderna começou a ser escrito nessa época também, e História do Carnaval também nessa época, de 1970. Então, foi um período que ele aproveitou muito bem, do ponto de vista assim, de diálogo cultural, em espírito que está na França, fez amizade com vários autores importantes da época, como Lévi-Strauss, e isso levou ele a sofisticar muito rapidamente o pensamento dele. Então, foi um período muito importante, Melchior, para amadurecer intelectualmente e fazer que essa transição de ser um crítico literário para realmente ser um pensador da cultura de forma mais ampla, né? Para pensar questões de sociologia da cultura, para pensar questões mais de filosofia, etc. Né? Então, o salto que existe entre o Melchior de Razão do Poema, que é o primeiro livro dele, de 65, que foi um livro que foi escrito predominantemente no Brasil, para as obras dessa fase, né, o Arte e Sociedade, Saudades do Carnaval, e Formalismo e Tradição Moderna, você percebe que é um autor que sofisticou muito rapidamente. Né? Esse período na França ele aproveitou muito bem. Né? Em seguida, ele fica um tempo na Alemanha, em Bonn, e nesse período que ele termina de escrever o Formalismo e Tradição Moderna. O período de Londres é o período que ele escreve a segunda tese de doutorado. Esqueci de falar. Nesse período que ele estava na França, ele fez a primeira tese de doutorado dele, que foi em Letras, né? Que foi sobre verso-universo em Drummond, né? Que ele estudou Carlos Drummond de Andrade. E a segunda tese, que foi em Londres, já mostra uma mudança de pensamento político do Melchior. Não só uma mudança de pensamento político, mas o interesse em política de Melchior começa a surgir nessa segunda fase. Porque a primeira fase dele, como eu falei, eram temas mais estéticos e culturais. A segunda fase, que é esse período em Londres, ele começa a se interessar por mais temas de sociologia política. E isso aparece bastante na tese dele sobre Rousseau e Weber, sobre o tema da legitimidade. Né? E nesse período que ele começa a ter a amizade com Roberto Campos, né? E os dois têm uma perspectiva ideológica que vai se aproximando. Né? O Melchior, nessa primeira fase, não tinha uma posição política tão clara, mas assim, era uma perspectiva, digamos, mais à centro-esquerda. Né? Esse período que ele vai para Londres, dado o próprio contexto político da época, né, que há uma crise do welfare state, a social-democracia já não consegue responder tão bem às demandas políticas e econômicas da
da Europa Ocidental, o Melchior vê isso em primeira mão, e ele começa a adotar uma posição política liberal. Mas não necessariamente liberal do tipo do Roberto Campos, né? O liberalismo do Melchior era um liberalismo mais político do que econômico, né? Ele até concorda com o liberalismo econômico em alguns aspectos, mas ele não era um neoliberal mais ortodoxo que nem o Roberto Campos. Aliás, o Roberto Campos também muda nessa época. O Roberto Campos, antes desse período em Londres... Rapidinho. O Roberto Campos, no início da carreira, me parece que era um keynesiano com um pezinho no liberalismo. Né? Depois ele botou os dois pés, a mão e a cabeça no liberalismo. Mas Sim, no início da carreira ele era quase um keynesiano com um pé no liberalismo, não era isso? Sim, ele poderia ser considerado uma espécie de um liberal desenvolvimentista nessa primeira fase, né? Ele, inclusive, foi um dos autores do Plano de Metas, do Juscelino Kubitschek, né? Então, mas o Roberto Campos, na década de 70, inclusive pela própria desilusão dele com as políticas econômicas que estavam sendo feitas até mesmo no Brasil, pela própria ditadura militar, que ele chegou a ser ministro da ditadura militar, mas era uma visão muito estatista de economia na ditadura, ele começa a ir para uma posição mais liberista, né? Uma posição mais neoliberal, e aspectos que ele concorda com o Melchior, mas aspectos que eles divergem, né? Digamos assim que muito assim, aquele pós-fácio, esse prefácio que o Roberto Campos escreveu para o Liberalismo Antigo e Moderno, diz muito sobre a divergência dos dois, porque ele meio que acusa o Melchior de tecer mais elogios ao Keynes do que ao Hayek, no Liberalismo Antigo e Moderno. Isso diz muito sobre ambos, né? Que o Roberto Campos ele era mais hayekiano nessa segunda fase, nessa fase final da obra dele. E o Melchior tende ao liberalismo social, que é mais keynesiano, por assim dizer. Mesmo que o Melchior concorde que era preciso reverter algumas políticas econômicas dos social-democratas para uma visão mais liberalizante, mas ele ainda assim era um liberal mais social do que econômico do que o Roberto Campos. Usando uma linguagem que ele usa no Saudade do Carnaval, porque eu reli para esse curso, ele, na realidade, teria uma tendência que o Roberto Campos nunca teve, uma coisa mais humanista, digamos assim? Sim. Sim, é isso. Sim. Eu penso também que é isso. Esse tema do humanismo vai reaparecer, principalmente na nossa próxima aula, porque o que eu vou tentar argumentar, a partir do que o próprio Melchior fala sobre pessimismo, não nessa obra, mas em outra obra, que é o Estruturalismo com o Pensamento Radical, é o que ele chama, o que o Melchior chama de humanismo crítico, tem muito a ver com o que nós estamos denominando aqui como pessimismo cultural. Principalmente do que o Melchior fala sobre Rousseau e Lévi-Strauss. Porque o que o Melchior defende é um humanismo que não seja, digamos, tão otimista ou ingênuo, por assim dizer. Um humanismo que saiba dos aspectos problemáticos, não só da cultura moderna, mas, digamos, de uma maneira do próprio ser humano, do ponto de vista ético-moral. Então, o que o Melchior vai chamar de humanismo crítico ao falar do Lévi-Strauss tem muito a ver com o que nós estamos chamando aqui de pessimismo cultural, mas isso é um tema para a próxima aula. Então, só para não falar desse aspecto biográfico, ele passa esse período em Londres, escreve a segunda tese de doutorado dele sobre Rousseau e Weber, volta para o Brasil, e inclusive é a época que ele é mais famoso no Brasil, né, início da década de 80, né, e que ele escreve para o Jornal do Brasil, escreve vários artigos para outros periódicos da época, e inclusive é indicado à Academia Brasileira de Letras, né, ele com 42 anos de idade, foi um dos mais jovens, se não foi o mais jovem a virar imortal na Academia Brasileira de Letras, e ele volta depois para Londres por um período. Teve um período ali em Montevidéu, inclusive As Ideias e as Formas, que é uma coletânea de ensaios, ele escreveu o prefácio em Montevidéu. A maior parte da década de 80 ele passou no México. Inclusive, eu cheguei a viajar para o México em 2018 para participar de um seminário sobre Melchior, né, que o Melchior deixou muitos amigos no México. Né, e lá existem muitos autores liberais, principalmente, que se interessaram pela obra dele. E porque ele como embaixador lá, enfatizou muito essa questão de criar um ambiente de debate cultural, né? E ele travou muita amizade, por exemplo, com o Octávio Paz. E ele passou, então, boa parte da década de 80 no México, voltou, foi para a França novamente no final da década de 80, só que é nessa época que ele descobriu que tinha o câncer no intestino. E ele veio falecer no início de 91. E ele desenvolveu uma trajetória intelectual bastante notável, né? Porque, se for pensar que ele começou a escrever crítica literária aos 18 anos, 59, e que até 90, às vésperas do seu falecimento, ainda estava muito produtivo intelectualmente. O Liberalismo Antigo e Moderno, por exemplo, foi o último livro que ele escreveu em 89, mas ele continuou escrevendo alguns artigos até 90. Né? Então foram 3 décadas de vida intelectual ativa. Né?
E nessas 3 décadas ele publicou cerca de 2 dezenas de livros, né? Sem contar os artigos, né? E muitos desses livros ele escreveu primeiro em inglês, né? Por exemplo, Foucault, ou O Niilismo de Cátedra, ou Marxismo Ocidental. Então ele era um autor que não só era um autor brasileiro lido lá fora, mas era um autor que estava escrevendo, digamos, do próprio centro, para a periferia, por assim dizer. Que ele escreveu obras em inglês e elas eram traduzidas para o Brasil, né? Eu não sei se rapidinho. Você deve saber melhor do que eu, me interessa saber. Oi. O livro sobre Foucault foi uma encomenda do Perry Anderson ou não? Foi uma encomenda de uma editora. A editora Verso, ela tinha uma coleção... Que era do Perry Anderson, né? O editor era o Perry Anderson. A Verso... E sim, eles tinham bastante amizade, mas é possível sim que seja assim. Eu vou confirmar depois essa informação, mas assim, foi uma encomenda editorial, a editora Verso, que é uma coleção de os chamados Radical Thinkers, né? E é importante dizer que a editora Verso era o que havia de mais de esquerda naquela época. Né? Não era? Era uma editora de esquerda, não? Sim, eu vou até confirmar isso. Ainda é, né? Então, realmente deve ser isso. Mas depois, na próxima aula, eu trago essa informação assim, completa. Mas, sim, foi uma encomenda editorial. Não só isso, né? Assim, ele recebeu 3 encomendas editoriais ao mesmo tempo. Então, ele passou o ano de 1974 escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, né? O Foucault, O Niilismo de Cátedra, O Marxismo Ocidental e De Praga a Paris, que é o livro dele sobre a história do pensamento estruturalista e pós-estruturalista, né? Então, ele foi um autor assim, que teve uma produção muito intensa e de qualidade, assim, você notar o amadurecimento dele a cada obra nesse período, e a ponto de que, assim, eu considero o Céu da Carnaval a obra-prima dele, né? Mas se nós formos analisar do ponto de vista... Muita gente. Mas se nós formos analisar de uma perspectiva mais, digamos assim, estilística, assim, de um livro assim, que tem argumentos assim, concisos, que ele em poucas páginas consegue dizer o essencial sobre cada autor, de certa maneira, a outra obra-prima dele é o último livro dele, né? O Liberalismo Antigo Moderno, que é um livro com poder de síntese assim, impressionante. Em 200 páginas... Eu sei que é um livro bastante... Sim. O Liberalismo Antigo Moderno é uma obra assim, que foi a primeira obra dele que eu li, que em 200 páginas consegue traçar um panorama histórico completo do liberalismo, e dizendo o essencial sobre cada autor, sem nenhuma perda de tempo. Assim, realmente é um livro, assim, do ponto de vista estilístico, muito bem pensado e muito bem escrito, né? E um ponto que pesquisadores da obra do Melchior enfatizam, por exemplo, o João César de Castro Rocha, que é inclusive quem está coordenando a organização das obras dele pela Realizações, é que ele tinha uma posição de uma certa autonomia em assimilar aquilo que interessava ele na tradição da cultura ocidental, na medida que ele compreendia a cultura brasileira como parte dessa tradição, que é uma posição que não é exatamente uma posição dominante no próprio Brasil, né? De que muitas vezes os nossos autores pensam o Brasil como numa posição, digamos, estritamente periférica em relação ao Ocidente, seja do ponto de vista de rejeitar a tradição ocidental, ou seja do ponto de vista de se considerar que o Brasil seria meramente uma repetição dessa cultura, né? O Melchior não. Em artigos como Outro Ocidente, ele defende que o Brasil é parte dessa tradição ocidental e tem que ser pensado a partir dessas categorias, inclusive naquilo que o Brasil tem de original em relação ao Ocidente, né? E então, ele compreendia a cultura brasileira como partícipe dessa tradição e em nenhum sentido se considerava nem a si mesmo, enquanto brasileiro, nem o Brasil, enquanto um bloco cultural, como nenhuma posição inferior em relação à tradição cultural, né? Mas então... Eu vou ter que tocar rapidamente assim, nesse tema do porquê que o Melchior é um autor que, de alguma maneira, foi esquecido, para justamente mostrar porquê que, por exemplo, uma obra como Saudades do Carnaval não é tão discutida quanto deveria, né? Ele teve meio que um triplo estigma político, né? Porque ele trabalhou para o último dos governos dos militares, né? Ele foi um assessor especial de um dos ministros, o ministro da Casa Civil, mas era um trabalho burocrático, né? Não era um trabalho ideológico, né? Mas do ponto de vista ideológico, ele era um polemista, né? Ele tinha posições políticas bastante claras em relação ao liberalismo e críticas ao marxismo, e isso levou ele a ter várias polêmicas com acadêmicos de esquerda na época, né? Principalmente com acadêmicos da USP, né? Como Maria Chauí e José Arthur Genotti, né? Então ele... Tem uma briga grande com a Maria Chauí, né? Sim, só que uma briga que nesse caso não foi do ponto de vista ideológico, foi uma questão quase ética, né? Porque ele acusou ela de plágio, de se apropriar de mais trechos do que deveria de obras do Claude Lefort, né? E só que a Mariana Chauí transformou isso numa questão ideológica, né? Mas enfim, a gente não precisa entrar nos meandros dessa questão, mas enfim. Mas, por exemplo, com o José Arthur Genotti e com outros penas, a disputa realmente foi ideológica mesmo, assim, por exemplo, sobre a interpretação do que era o marxismo, né? E, além disso, e essa talvez seja a maior das polêmicas, eu vi o nome do Melchior, ele escreveu boa parte do discurso de posse do Fernando Collor de Mello, né? A base programática do
do que o Collor chamava de um capitalismo produtivo, um discurso de posse, foi o Melchior que, por encomenda, escreveu isso. Só que o Melchior chegou até a ser cogitado para ser um ministro no governo Collor, e assim, acho que a sorte da biografia dele é que ele acabou sendo preterido, né, porque foi um governo que não terminou bem, e ele foi até um dos motivos para ele que preferiu ficar na França mesmo, na Unesco. Só que, na verdade, o motivo pelo qual não foi ministro foi realmente por picuinhas diplomáticas. Tinha outros embaixadores, né, no Itamaraty que vetaram o nome do Melchior para ser o ministro das Relações Exteriores, né? Mas assim, só para tentar contextualizar por que ele foi parar do lado do Collor naquele contexto, porque, se vocês forem pensar, 1989 foi meio que um ano muito simbólico, porque foi um ano que, de alguma maneira, acabou a Guerra Fria, né? Mesmo que a União Soviética a gente tivesse durado 2 anos, mas a Guerra Fria, de alguma maneira, na prática, acabou em 89, porque quando os países da Europa Oriental, né, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, etc., começaram a romper com o Pacto de Varsóvia, romper com a União Soviética, e a União Soviética não teve represália em relação a isso, não mandou os tanques para a Hungria ou para a Tchecoslováquia, como havia feito antes, né, em 56, na Hungria, se acertou na Tchecoslováquia. O Gorbachev, a ordem dele foi deixar os países saírem voluntariamente do bloco comunista, a União Soviética não reagiria em relação a isso, né? Então, houve uma onda de redemocratização indignada por o capitalismo de vários países que estavam no bloco comunista. Só que isso não foi um processo isolado. Havia um caldo, não só político, como cultural, no final da década de 80, de uma desilusão em relação ao socialismo e de uma visão mais otimista em relação ao liberalismo e ao capitalismo, né? E o próprio Brasil estava, de alguma maneira, nesse processo. A eleição presidencial de 89, que no início a esquerda era a favorita para ganhar aquela eleição, né? As candidaturas do Brizola e do Lula eram os candidatos mais cotados para ganhar aquela eleição, só que os ventos, por exemplo, o Zeitgeist daquela época, de alguma maneira favoreciam um candidato mais liberal, inclusive para lidar com o problema econômico do Brasil, né? Para lidar com o problema da hiperinflação. Parecia que a receita da esquerda para lidar com a hiperinflação não seria tão diferente da receita, por exemplo, do governo Sarney, de planos heterodoxos, né? Então, havia, de alguma maneira, na própria imprensa, na época, uma expectativa de que uma candidatura liberal seria mais positiva para colocar o Brasil meio que na rota da modernização, né? Numa rota mais progressista naquela época. A inflação, me parece que era um problema central. Sim. Naquela época. Então... exatamente. O tema que acabou sendo central naquela eleição, mesmo que houvesse também aquela questão do salvador da pátria, do Caçador de Marajás, mas assim, o tema econômico pesou para que no segundo turno a candidatura do Collor vencesse a candidatura do Lula, né? E o Melchior, mesmo que não fosse exatamente um entusiasta do Collor, assim, provavelmente ele votou no Collor naquela eleição, mas ele, de alguma maneira, tentou ver de uma forma mais ou menos otimista de que aquela candidatura podia colocar o Brasil num rumo mais economicamente próspero, né? E o discurso de posse dele, de alguma maneira, se justifica por isso. Não deu certo. Inclusive que o próprio plano Collor era o oposto de um plano liberal, né? Que foi uma das maiores intervenções, se não for a maior intervenção na história da economia brasileira, né? De confisco de poupança, etc. Então, na época, ele não chegou a comentar explicitamente. Assim, o papel dele naquela época foi basicamente fornecer meio que uma base programática liberal para o governo Collor, mas ele não chegou a comentar. 91, né? Ele morreu pouco depois disso, né? Ele não participava mais. Já num debate assim, até tinha cuidado para a saúde também naquela época, né? Ele não cuidou desse ponto. Não, na verdade, assim, tem outras questões. Assim, o diagnóstico foi tardio. Eles demoraram para descobrir na França o que ele tinha de saúde, e quando descobriram nos Estados Unidos já era tarde demais. Assim. Então, deixa eu só esclarecer porque eu disse isso. Um amigo dele do meio diplomático, hoje cineasta João Tobi Azulay, era cliente do meu pai. Uhum. Meu pai era médico, clínico, e uma vez ele chegou no consultório do meu pai, não faz muito tempo, dizendo o seguinte: Arnold, meu pai se chamava Arnold, Arnold, eu estou aqui para que não se repita comigo o que aconteceu com o Melchior. Aí o papai riu e disse: sim, mas você vai ter que me explicar o que aconteceu com o Melchior, porque eu não sei. Aí ele disse assim: não, o Melchior teve um câncer e não tratou. Foi daí que eu tiro. Ele disse: teve um câncer e não tratou. Talvez assim, foi uma metáfora exagerada da parte das pessoas, porque, sim, na verdade ele tratou esse câncer, só que o câncer já estava em estado avançado. O câncer já estava em estado avançado. Assim, ele foi muito fulminante. Assim, ele descobriu o diagnóstico, entre o diagnóstico e o falecimento dele foi questão de meses, assim, tipo, de 3, 4 meses. Assim.
Tanto que um dos últimos artigos dele para a imprensa, que foi uma polêmica que ele teve com o Ricardo Mussi, ele já estava em tratamento nos Estados Unidos, assim, e ele meio que parou, sei lá, a quimioterapia dele para poder responder uma polêmica da imprensa. Tipo, ele já estava numa situação bem delicada no final da vida, assim. Mas foi isso, o diagnóstico tardio. Mas voltando para o tema aqui do Melchior, ele teve essas polêmicas políticas, mas assim, essa obra Saudades do Carnaval está inserida num outro contexto. Não é esse contexto de queda de Muro de Berlim, não é esse contexto de liberalismo. O que toca mais o Melchior nessa época do Saudades do Carnaval, se nós formos escolher um evento político-cultural assim, que ajude a entender o contexto dessa obra, seria o Maio de 68. Certo? E é mais ou menos isso que eu vou tratar agora. Para a gente começar a entrar no livro, que... Só entrar aqui, mas só para fazer um breve panorama, porque já estamos com o tempo mais avançado, mas assim, o Melchior estava em Paris, no maio de 68, e ele chegou a nutrir uma esperança de que algumas daquelas reivindicações dos jovens na época pudessem ser produtivas. Por quê? E esse é um tema que nós vamos discutir, principalmente na terceira aula do curso. Talvez no final da segunda já dá para discutir. Que a geração hippie seria uma esperança de uma revalorização do individualismo ontológico. Depois eu vou explicar melhor essas categorias, mas assim, só em termos um pouco menos técnicos, assim, ele tinha uma esperança que no próprio Saudades do Carnaval ele começa a esperança de uma maneira, já refuta essa esperança de que a contracultura do final dos anos 60 seria uma forma de tentar reverter algumas tendências negativas da cultura moderna. De tentar reverter, por exemplo, essa tendência a um excessivo puritanismo, a uma excessiva massificação cultural, né? Seria uma tentativa de uma espécie de libertarismo moral cultural que poderia recuperar esses aspectos mais, digamos, carnavalescos da cultura moderna que estavam sendo perdidos numa sociedade industrial cada vez mais massificada, cada vez mais com menos espaço para a expressão das individualidades, né? Então, de alguma maneira, ter observado de perto o Maio de 68 permitiu que ele visse aspectos positivos, mas também negativos no movimento, né? Que uma crítica que ele vai fazer no próprio Saudades do Carnaval a esse movimento é que tenderia a uma certa espetacularização e o tema das drogas também aparece de certa maneira, assim. Então, ele lança alguns aspectos positivos do Saudades do Carnaval, inclusive tentando ver as raízes culturais das reivindicações do Maio de 68, mas também ver aspectos que poderiam ser problemáticos, né? Mas dado esse contexto histórico, ele estava na França em maio de 68, e isso impactou não só o Saudades do Carnaval, mas também a obra anterior dele, né, Arte e Sociedade de Marcuse e Adorno Benjamin. Havia um potencial de uma mudança na cultura moderna. Anos depois, de alguma maneira, ele vai, muito por frente do Ernest Gellner, tratar do tema das chamadas culturas irônicas, né, de que algumas demandas culturais do maio de 68 e de outros movimentos da época, na verdade, seriam contraditórias com outros hábitos e costumes dos próprios reivindicantes, né? Que de uma maneira vai ter uma visão mais negativa sobre esses movimentos de contracultura numa fase posterior da obra dele. Mas no primeiro momento ele teve uma visão positiva no Saudades do Carnaval e no Arte e Sociedade. Mas o ponto se o que eles estão apresentando está rompendo com uma tendência mais engessada, mais problemática da nossa cultura contemporânea, desse mundo muito massificado, muito planejado do welfare state, né? Tanto que até no meu artigo sobre pessimismo eu cito uma música do The Kinks chamada 20th Century Man, que é uma crítica aos aspectos mais massacrantes do ponto de vista da individualidade do welfare state, e tem muito a ver com o que o Melchior trata nesse livro, principalmente na parte final, quando ele faz meio que uma categorização dizendo que do homem puritano nós chegamos ao psychological man, que seria o indivíduo que, do ponto de vista até mesmo psicológico, é meio que completamente achatado e massificado por esse mundo por exemplo, da cultura de massas, do consumo de massas, né? E que perde completamente sua individualidade, né? Mesmo que ele seja mais próspero do ponto de vista material. Então, o que de alguma maneira motiva a investigação do Melchior no Saudades do Carnaval é tentar entender como chegamos a esse ponto. Se para nós estamos falando de crise da cultura moderna, como se construiu essa crise? Né? Até vale a pena. Pode. Oi? Qual foi o momento que ele estava bem? De certa maneira é isso. Então, o livro começa de maneira muito interessante. Assim, é um dos pontos altos, justamente essa introdução, e acho que vale a pena ler. Ele coloca da seguinte maneira: tá dando para vocês chegarem aqui? Acho que tenta focar um pouquinho maior.
Mais um pouquinho, por 200. Aí, perfeito, tá. O Michael, ele deixa muito claro já no início do livro o que ele quer tratar. Eu vou ler para vocês. A cultura ocidental moderna, caracterizada pela amplitude e eficácia da tecnologia e pela tendência à racionalização de todas as dimensões da vida social, ou seja, já está antecipando alguns temas que ele vai tratar no livro, né? É hoje imitada no mundo inteiro. No entanto, todos reconhecem que ela atravessa uma tríplice e profunda crise. Crise da sociedade, crise da espécie, crise do espírito. E ele vai tentar agora explicar o que são cada uma dessas três crises para ele. Crise da sociedade, porque desde a Revolução Industrial, a falta de coesão entre os grupos sociais e o isolamento do indivíduo figuram entre os atributos ostensivos da comunidade moderna. Ou seja, ele já trata do aspecto mais sociológico dessa crise, né? Ou seja, o indivíduo passou por uma espécie de uma coletivização negativa. Ou seja, ele está, de alguma maneira, ele é funcional, assim, ele é parte dessa engrenagem, mas de alguma maneira ele perdeu alguma coisa nesse processo, do ponto de vista sociológico. Segundo aspecto, que é o aspecto mais, digamos, heideggeriano, assim, mais filosófico dessa questão, né? Mas frankfurtiano também, né? Porque a maneira como os frankfurtianos, né, tipo Adorno, Horkheim, Lenin, o tema da técnica tem a ver com a perspectiva heideggeriana, né? Crise da espécie, porque o desencadeamento da técnica e as bruscas modificações por ele impostas ao cenário existencial do homem contemporâneo começam a afetar o próprio equilíbrio biológico do ser humano de se habitar. De alguma maneira, a própria temática ambiental aparece nesse ponto aqui do prefácio de Saudades do Carnaval, né? E ele vai tocar em breve no livro um pouco nesse tema novamente. E a terceira das dimensões da crise, que é a mais interessante para nós analisarmos ao longo do curso, é essa crise do espírito. Porque é crescente na inteligência e na juventude o alheamento em relação ao quadro de valores, direitos e deveres da chamada civilização prometeica, em sua forma adulta, a sociedade da produção em série e do consumo em massa. Ele já coloca, só nessa frase ele colocou sobre crise do espírito, o que ele está observando, no mais 68, é a juventude revoltando-se contra os valores dominantes de sua época, e o alvo dessa crítica, né, que é a chamada civilização prometeica, tem a ver com aquela noção do semideus grego Prometeu, né, que traz o fogo aos homens, né, e é punido pelos outros deuses por isso. No sentido que essa metáfora do Prometeu ela não pega tanta parte negativa, né, do Prometeu ser punido pelos deuses, pega a parte mais positiva de que os seres humanos teriam acesso a esse fogo, essa razão, né, teriam acesso, e por isso a metáfora da civilização prometeica é uma civilização que está constantemente se aprimorando do ponto de vista da razão, do progresso, da técnica, etc. Né? Só que, como é que eu coloco, é que existe uma geração, existe um choque geracional no final dos anos 60, mas que já vinha de outras décadas, mas nos anos 60 ele se coloca de forma bem explícita, em que a nova geração não concorda mais com os valores dos seus pais, dos seus avós, não concorda mais com o quadro de valores, direitos e deveres dessa civilização. Há um choque cultural, há um choque há uma crise, né, há um impasse em relação àquilo que deveria ser a cultura moderna, né? E isso se expressa de várias maneiras, assim, não é só se expressa só do ponto de vista político, com as demandas políticas mais sensíveis, se expressa do ponto de vista, por exemplo, do cinema, do ponto de vista da música, dos comportamentos em relação à sexualidade, em relação a drogas, por exemplo. Então, esse choque cultural que existe nos anos 60 tem impacto até hoje em dia, se for para pensar. Vou pegar só pelo caso dos Estados Unidos, que é o caso em que isso acho que teve um impacto mais, tirando o caso francês, o caso mais profundo. Os protestos em relação à guerra do Vietnã nos Estados Unidos nos anos 60, que foi a maneira como se apreciou o equivalente ao maio de 68 dos Estados Unidos é o protesto em relação à guerra do Vietnã pelos jovens americanos. Gerou um racha na sociedade americana que existe até hoje em dia do ponto de vista eleitoral, de certa maneira. Porque os estados em que os democratas são mais fortes, que eles são mais uma força eleitoral mais expressiva, tipo o estado de Nova York, o estado da Califórnia, são aqueles em que essa juventude dos anos 60 meio que, como fala, venceu, por assim dizer, né? Que esses valores cosmopolitas progressistas viraram os valores dominantes. E aqueles em que o outro lado, o lado que era contra, que era a favor da guerra do Vietnã, né, a favor dos Estados Unidos seria uma potência militar, que era contra essa rebeldia da juventude, considerava que isso era uma coisa, valeu, obrigado. Que isso era uma coisa que é contra a estabilidade do welfare, do American Way of Life, né? Que eram estados mais conservadores, né? Por exemplo, o Texas, ou por exemplo, o Midwest americano. Então,
os Estados Unidos eram um país, digamos, mais culturalmente homogêneo e estável até os anos 50, né? O próprio ideal do American Way of Life foi, de alguma maneira, uma emanação disso, mas era uma estabilidade em bases precárias. E os anos 60, com esse racha, né, sobre se as pessoas eram a favor ou contra a Guerra do Vietnã, e um racha que virou um racha geracional, né, os jovens, em geral, eram contra a Guerra do Vietnã, e os pais deles eram geralmente a favor, e politicamente, esses jovens começaram a votar mais no Partido Democrata, e o lado oposto a eles, o lado que era a favor de uma política externa americana mais agressiva, mais assim, tipo, de pensar os Estados Unidos como uma potência militar, e não é um lado que era contra esse pacifismo, passou a ficar mais do lado republicano, né? E, por exemplo, agora começou um pouco a reverter isso, né? Que com o trumpismo, o isolacionismo político externo começou a ser mais... os republicanos começaram a ficar mais nessa posição. Mas Clinton seria um filho dessa posição? Sim. A eleição do Clinton é bastante sintomática disso. O Clinton seria um filho dessa Sim. posição? A eleição do Clinton é meio que uma vitória dessa geração de 68, por assim dizer, nos Estados Unidos, sabe? É um momento que os democratas progressistas, assim... Mais até do que o Obama. Mais que o Obama, com certeza. Mais que o Obama. O recorte geracional parece mais com a vitória do Clinton. Mas então, só para mapear. Então, o que o mercado está colocando aqui? Que existe uma crise em que os valores dominantes da cultura ocidental moderna estão sendo impostos em xeque pela nova geração, e que o que essa geração pode trazer de positivo é o resgate de alguma coisa que foi perdida, né? E o que teria sido perdido? Então, ele continua no prefácio. Esse divórcio axiológico, esse divórcio de valores, né? Axios tem a ver com valores, né? Longamente atestado pela literatura e pelas artes, penetra hoje no que há de mais válido em matéria de reflexão filosófica ou de pesquisa sociológica. Ou seja, ele já está falando que ele já está de alguma maneira dizendo que essa questão dele já está aparecendo no debate da época em autores como Levi-Strauss, como os da escola de Frankfurt, Heidegger, até mesmo na teoria sociológica norte-americana. Então ele fala que a questão dele é uma questão que tipo, tem de onde partir para tratar desse tema, né? Então, por isso mesmo, a crise da cultura se oferece, antes de tudo, e sem prejuízo de suas causas materiais, como um mal-estar na civilização, Freud, uma doença psicológica, e uma vacância mórbida do sentimento ético. Ou seja, ele já trouxe a questão para o âmbito da psicanálise até. Eu já disse que é uma questão de um choque de valores em relação à própria construção do self, da personalidade. E com repercussões éticas nisso, né? Porque se o indivíduo começa a questionar em relação à sua própria... ao próprio quadro de valores que ele deve se guiar, é um choque que deixa de ser puramente individual, vira um choque social também, né? Tanto que tem uma frase famosa do Raymond Aron, criticando o 1968, que ele fala que o 1968 foi um grande exercício de psicodrama coletivo, né? Que questões psicanalíticas que os jovens estavam sentindo na época em relação, por exemplo, aos próprios pais, se expressaram do ponto de vista político, né? Ou seja, o grande pai, no caso, seria o De Gaulle, e eles estavam querendo romper com esse grande pai, né? De alguma maneira. O De Gaulle, que era presidente da França na época, só para contextualizar. Sem dúvida, pode se concordar ou não, mas é uma interpretação perfeitamente válida. Sim. Então é natural para o Melchior que essa moléstia da cultura se manifeste como hiato no poder de autocultivo do homem, ou seja, esse é o tema que a gente vai depois tocar, que aparece na Renascença, aparece na tradição alemã da Bildung, etc., que é o tema, esse tema da autoformação, do autocultivo. E se há um hiato nesse poder de autocultivo, isso leva também a uma carência de ideias formativas. Porque se você não tem um ideal transcendente do que é o ideal do ser humano, assim, daquilo que são os valores mais adequados, daquilo que são os horizontes de aperfeiçoamento, se você começa a ter um vazio desse horizonte, isso leva a uma situação como poderia colocar, de um certo vácuo, que ele falou, de uma espécie de uma carência, de uma vacância mórbida, ou seja, gera um impasse, gera uma crise, gera uma situação de instabilidade. Então, o que o Melchior pretende tratar nessa obra? Ele pretende abordar o problema da cultura precisamente por esse ângulo, pelo ângulo dos ideais educativos vivenciados, perdidos ou ensaiados pelo ethos ocidental. E ele vai citar, inclusive, um autor chamado Werner Jäger, que escreveu um livro muito famoso chamado Paideia, que tenta recuperar, também nesse sentido de uma coisa que foi perdida, os ideais de educação dos gregos, né? Os ideais de autocultivo, não só de autocultivo, mas a gente pensar como formar um cidadão, né? De como formar um cidadão que esteja, como fala, completamente inserido naquilo que é importante para a polis, né? Então, o Melchior tenta pegar o conceito de paideia, mas ele tenta, de alguma maneira,
pensar ele de uma forma um pouco mais flexível, não só no contexto grego, mas pensar paideias, pensar ideais formativos ao longo da tradição da cultura ocidental. Então, o objetivo dele, nessa obra, é indicar, recorrendo à autoridade de alguma das mais penetrantes investigações sobre a fisionomia cultural do Ocidente, as linhas mestras do destino das paideias no contexto racionalizado da cultura moderna. Então, ele fala que poderia até fazer uma investigação mais longa ainda, recorrer à antiguidade clássica ou idade média cristã, como, por exemplo, fez o Eric Wegelin em História das Ideias Políticas, né, que ele vai até em Israel, até os inícios da cultura judaica, para poder pensar esse processo, né, só que no caso do Eric Wegelin, ele tem o tema mais da decadência do que de uma certa visão pessimista, né, mas ele também pode ser considerado pessimista, mas enfim. O Melchior não, o recorte dele é um pouco mais contemporâneo. O Melchior vai citar o... Vai. É uma das principais referências teóricas dele em História do Carnaval é o Eric Wegelin, que é um tema que, inclusive, é bastante produtivo para as próximas aulas, né. Ele fala que poderia fazer esse recorte de voltar na antiguidade clássica, Idade Média cristã, só que o que interessa para ele é pensar esses principais ideais educativos do Ocidente a partir do recorte da Renascença. Porque a própria Renascença já é um resgate, se for para pensar. O próprio nome já diz de maneira isso, né? A Renascença já é uma tentativa de, no final de Idade Média, repensar, resgatar algumas categorias do pensamento clássico, do pensamento greco-romano. Mexer aqui. Fio? Ah, tá, perfeito. Tá. Provavelmente foi isso. A Renascença já é um resgate. A Renascença já é uma tentativa de síntese da cultura medieval tardia com elementos que estavam perdidos da cultura greco-romana, né? A resgate de um humanismo, por exemplo, né? Que estaria de uma visão que nós podemos colocar como profana, mas profana simplesmente como oposição àquilo que é religioso, né? Ou seja, resgate de uma visão de ser humano que não seria só aquela visão cristã, não seria só aquela visão da salvação da alma, por assim dizer, né? Um ideal de ser humano que enfatiza uma dimensão mais material, uma dimensão mais mundana, mais histórica, que estaria perdido na tradição cristã. Eles tentam resgatar esse elemento, mas sem também perder o que tem de positivo do cristianismo. Que isso é uma coisa que o Melchior vai enfatizar bastante. O cristianismo, para ele, é importante para essa tradição do humanismo do ponto de vista ético, ao enfatizar a individualidade do ser humano. Ou seja, que o ser humano pode, de alguma maneira, não concordar com os valores políticos ou religiosos dominantes e tentar, mesmo que seja pela salvação da sua alma, desenvolver a sua individualidade. Então, existe um elemento de individualidade ética no cristianismo, mas não existe uma individualidade ontológica. Ou seja, o ser humano em si não é valorizado na tradição cristã, segundo o Melchior. Esse elemento de individualidade ontológica é uma coisa que nós herdamos dos gregos. E é esse aspecto que o Renascimento vai trazer de volta. Uma valorização de uma individualidade que não seja só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista mais completo do ser humano. E esse é o ideal renascentista, né? Então, o que o Melchior quer fazer, a partir desse recorte da Renascença em diante, é pensar a moldura sociológica da crise da cultura moderna. E do ponto de vista da exposição, de como ele vai escrever esse livro, do ponto de vista mais estilístico, do ponto de vista até mesmo, digamos, epistemológico, do ponto de vista de como ele vai abordar esse material, ele diz explicitamente que vai adotar a forma do ensaio, a forma livremente prismática do ensaio, e não um estudo sistemático, um estudo mais acadêmico, mais fechado. Por quê? Porque ele acredita que, para lidar com esse tema, seria mais interessante fazer uma abordagem mais livre desses autores, dessas pesquisas sobre esse tema, sem tentar fazer uma tese muito ortodoxa, muito quadrada sobre esse tema da crise da cultura moderna. Porque ele acha que, inclusive, já existem outros tratamentos mais quadrados sobre essa crise da cultura moderna. O que ele quer fazer é fazer uma abordagem um pouco mais livre sobre esse tema, inclusive para tornar ela mais, por assim dizer, mais fértil, né? Assim, que sem ter uma... Mais legível, talvez? Também, do ponto de vista estilístico, ser uma abordagem ensaística permite que ele tenha um aspecto mais literário. Não tem uma linguagem tão engessada. Mas do ponto de vista mais teórico, ser um ensaio permite que essa obra ela lide com vários materiais de pesquisa sem ter uma preocupação muito grande com uma coerência, né? Tipo, eu tenho uma tese, eu tenho uma revisão bibliográfica, eu tenho um autor com quem estou me debatendo, eu vou defender tal conceito de tal maneira. Ou seja, ele quis evitar um percurso muito fechado para discutir esse tema. Fazer um ensaio, e isso inclusive é um argumento num texto sobre essa obra, é que permite que o Melchior... Deixa eu só achar aqui o trecho que eu falei sobre isso.
E permite, inclusive, que ele não precise ter uma posição muito científica sobre o tema. Ou seja, ele não precisa ter uma posição muito fechada sobre o que é crise da cultura. Permite que ele, inclusive, possa discutir valores. Porque, na própria perspectiva weberiana, existe um problema de você misturar o que é o científico do que é aquilo que é uma avaliação moral, né? Para não ter o risco do acadêmico virar um profeta de cátedra. O Melchior, para não incorrer nesse risco, ele prefere, de cara, adotar uma abordagem ensaística. Porque isso permite que ele trate esse tema sem ter um rigor científico muito fechado que faça com que ele não possa discutir valores, com que ele não possa fazer juízos de valor, opinar sobre as questões que ele está tratando, né? Então, e isso aqui é uma citação, inclusive, do professor de Carnaval. Ele acredita que, a partir dessa perspectiva, ele pode fazer uma reflexão crítica que não seja reducionista, que não seja muito... Que é um problema que há muita teoria sociológica e muita reflexão mais científica, com medo de ser muito parcial, com medo de acabar perdendo o rigor científico por ter uma posição ideológica muito pronunciada, se busca uma certa neutralidade de valores que acaba fazendo com que essa postura de isenção acabe também prejudicando a riqueza da obra, porque de alguma maneira o autor acaba tendo que ser muito técnico para discutir aquele tema. E também existe o problema oposto, né? Um autor que tenta discutir valores, mas acaba te fazendo de forma muito ideológica, sem rigor, com os conceitos que ele está usando, sem preocupação em estabelecer parâmetros de discussão, e acaba virando uma obra panfletária. Então, para não correr o risco de nem de ser panfletário e nem de ser muito objetivista, muito cientificista, o Melchior adota uma abordagem ensaística que permite que ele trate de pesquisa científica sobre esse tema, mas também trate do ponto de vista de valores, mas sem estar preso nem a uma agenda ideológica, nem também a uma perspectiva científica muito fechada. E ele não é o primeiro a fazer isso, porque o Melchior tem antecessores nessa perspectiva ensaística, não só do ponto de vista da forma, mas também do ponto de vista do conteúdo, né? Autores como Lukács, na fase pré-marxista dele, enfatizam que o ensaio seria uma forma intermediária entre a arte e a ciência. O George Lukács. Que é autor, por exemplo, de A Alma e as Formas. Que depende isso, tem algumas pessoas que chamam de Lukács, algumas chamam de Lukács, depende da percepção. Sim. O ensaio seria uma forma intermediária entre a arte e a ciência. Seria uma abordagem indireta do mundo, marcada pela incompletude e pelo caráter perspectivista. Isso vai ser bastante importante para a gente abordar o Salas Carnaval, e enfatizar de que é uma obra que logo de partida enfatiza que ela tem um caráter perspectivista e que ela não tem uma perspectiva de esgotar aquele tema. Ou seja, a ambiguidade já está colocada já no prefácio da obra. O Melchior desde o início do livro já coloca que o objetivo dele não é ter uma visão sistemática sobre aquele tema, né? E nesse sentido ele está sendo muito herdeiro da perspectiva do que o próprio Lukács colocou sobre o que é o ensaio. Então o ensaio, ele não tem uma pretensão exatamente de criar, de ser original em relação àquele tema. Ele pode muito bem falar de um tema que já foi discutido por outras pessoas, só que ele, de alguma maneira, o que traz interessante o ensaio é abordar aquilo de formas inusitadas, né? Então, segundo o próprio Lukács, o ensaio sempre fala de algo que já condensado em forma ou de algo que já existiu. Faz parte da sua essência não extrair coisas novas do nada, mas simplesmente reordenar coisas que em algum momento foram vivas. E além disso, o ensaio, ele cria a partir de si mesmo, a partir de si próprio, os pressupostos da sua eficácia e verdade de sua visão. Ele busca o permanente a partir da contingência, né? E eu defendo que essa postura é semelhante do Melchior, porque quando ele coloca no prefácio do Carnaval que ele quer fazer uma mera interpretação pessoal da crise da modernidade, que ele não pretende só oferecer uma interpretação pessoal, mas que ele quer refletir a partir da interseção dos resultados nas pesquisas de especialistas eminentes, ele, de alguma maneira, já coloca uma coisa que o Benedito Nunes coloca uma espécie de uma maleabilidade própria do pensamento ensaístico. Ou seja, você se aventura pelo tema, no caso, crise da cultura, como um intérprete libérrimo. Libérrimo no sentido de uma certa liberdade exacerbada, né? Mas que sempre utiliza de maneira consequente conceitos sociológicos, psicanalíticos, histórico-teológicos e filosóficos. Ou seja, não é mera interpretação pessoal. Ele tem um olhar dele sobre a crise, mas não é um olhar simplesmente impressionista, que muitos críticos culturais e literários brasileiros dessa época tendiam a incorrer num certo impressionismo, né? Uma perspectiva muito pessoal sobre esses temas, mas que faltava uma certa
não certa sofisticação, mas uma certa bagagem para sustentar aquelas posições, né? E às vezes eram obras muito interessantes do ponto de vista assim da forma estilística, obras bem escritas, mas falta uma certa substância para aquele argumento. E o problema oposto, como eu já falei, é o problema de uma abordagem muito acadêmica, que tem uma certa substância, mas do ponto de vista da forma acaba sendo muito engessado, né? Então, o que o Melchior tenta fazer com a abordagem ensaística é meio que achar um meio termo entre isso, nem ser uma coisa muito impressionista e nem ser uma coisa muito cientificista. Então, o Mário Vieira de Mello também vai trabalhar um pouco essa coisa ensaística, assim, sem impressionista, não? Sim, o Mário Vieira de Mello, inclusive, com a obra dele, Desenvolvimento e Cultura, que o Melchior, inclusive, vai debater com essa obra no capítulo, ele também faz um movimento parecido com o Melchior. É uma obra que traz uma substância para a discussão sobre a cultura brasileira, sobre o desenvolvimentismo, traz referências a Rousseau, a Dostoiévski, etc. Então, ela meio que eleva o nível do debate. Se a gente fosse resumir, seria isso. O que uma abordagem ensaística, nesse sentido, não só do ponto de vista da forma, mas do ponto de vista do conteúdo tenta fazer, é não deixar que o debate ou fique de forma muito acadêmica, muito cientificista, e nem muito impressionista, se a gente, um autor que pensa sobre esse tema, mas não tem muita substância. Dentro daquela tradição ensaística do Itamaraty, talvez seja o que tem mais conteúdo. Sim. Inclusive, do ponto de vista de trazer referências novas para o debate, né? O Eric Wegelin, por exemplo, né? Mas, então, sim. O que o Lukács tenta fazer, então, é pensar o ensaio como uma tentativa de uma abordagem caracterizada pela acuidade, pela agudeza e profundidade, de forma a alcançar, ainda que de forma ligeira e indireta, as grandes questões da existência. Outro autor que pensa teoricamente que é o ensaio é o Walter Benjamin, e o que é interessante na abordagem dele é pensar o ensaio como uma sequência de pensamentos, muitas vezes vaga e vacilante, como quem esboça com um só traço um desenho tosco. E, em meio a essa descontinuidade narrativa, o leitor do ensaio é forçado a deter-se periodicamente para consagrar essa reflexão. Ou seja, cada página de um ensaio como esse do Salas do Carnaval, ele dá muito o que pensar, principalmente porque ele vai esmiuçando as questões, mas não sei onde ele precisa se aprofundar nelas. Ou seja, ele vai lançando os pontos e muitas vezes de forma, às vezes não necessariamente premeditada pelo autor, cada página traz um leque de problemas diferentes, né? Então, o ensaio ele não procura esgotar aqueles temas, ele vai lançando vários aspectos e muitos desses aspectos vão se alimentando e vão chegando no final do livro para uma questão mais ampla, né? Nós vamos, na próxima aula, discutir, por exemplo, por que o título do livro é Castelos do Carnaval e ver que isso tem a ver com toda a reflexão interessante sobre a cultura do carnaval na Idade Média, mas o Melchior vai construir de forma bastante gradual ao longo do livro. Mas bastante gradual, assim. Temas aparentemente dispersos ao longo da obra vão criando um edifício que no final vai fazer sentido, por assim dizer, sabe? Então, assim, essa caracterização do ensaio pelo Benjamin se aplica bem à história do carnaval, na minha opinião, porque essa obra oferece várias digressões que, à primeira vista, podem parecer meros exercícios de erudição, ou seja, citar vários autores profundos sobre os temas, mas depois nós vamos perceber que aquilo não foi só puramente erudição. Ele não citou aqueles autores por acaso. O que ele falou, por exemplo, sobre gnosticismo no Wegelin, ou o que ele falou, por exemplo, sobre a César intramundana no Weber, aquilo no final vai alimentar o argumento central dele, né? Então o ensaio, a partir desses vários pontos, desses vários esboços, ele vai construindo uma argumentação que depois se revela decisiva para o que o autor quer falar, no final das contas, né? Ou seja, essas pinceladas vão se revelando decisivas para o argumento central, no caso do Melchior sobre a crise da cultura. Estou vendo aqui que só faltam 8 minutos para acabar a aula de hoje, então só para finalizar, eu vou meio que tentar sistematizar o que é esse humanismo renascentista a partir... Eu nem vou entrar no próprio texto, vou pegar um texto que eu já falei sobre isso, que já sintetiza mais o que o Melchior quis dizer. No caso do Salas do Carnaval, ele começa falando sobre esse humanismo. Por quê? Segundo ele, a Renascença foi a última época que apresentou uma paideia nesse sentido de ideal de autocultivo consistente. Nesse sentido, o conceito de humanismo permite que o Melchior pense que o pensamento renascentista tinha uma preocupação genuinamente filosófica, continuamente avivada pelas cátedras da moral, né? Por exemplo, a preocupação, por exemplo, de autores como o Erasmo de Roterdã, ou
posteriormente depois até Maquiavel de maneira trata desse tema da moralidade, mesmo que para dizer que se a gente para pensar questões políticas a moral tem que ser deixada de lado, eles estão preocupados com essa discussão do propósito da vida humana e do lugar do homem no universo. Como seus queridos antigos, né, como a antiguidade clássica greco-romana, os humanistas da Renascença acreditavam que as humanidades eram o equipamento intelectual digno do homem bem formado, do ser humano capaz de autorrealização, e esse pressuposto já indica que o cultivo das humanidades era naturalmente acompanhado pelo culto do homem, ou seja, é um humanismo ético e epistemológico ao mesmo tempo, né? Ou seja, o tema da excelência do homem, que é a convicção central ética central do humanismo, serviu de estímulo para a investigação objetiva do real, na medida que o impulso especulativo pressupõe necessariamente a extensão da análise científica ao domínio sociológico. Ou seja, para essa perspectiva renascentista, não basta simplesmente conhecer o ser humano do ponto de vista, por assim dizer, da fisiologia, digamos, das ciências exatas e biológicas, mas ele também envolve uma dimensão humanista, né, da dimensão das humanidades. E o humanismo renascentista, então, ele acredita que esse conhecimento tem que fortalecer do ponto de vista ético o ser humano. E aí, para usar outro trecho do Estado Carnaval, o eixo da autoconsciência renascentista, desse sentimento que tiveram os humanistas do valor e da genialidade da sua época, e aí, esse trecho é crucial para entender qual que é o ideal, o pilar que o Melchior está construindo para depois dizer que houve uma decadência depois. É o culto da excelência do homem, fonte do impulso de idealização da humanidade. Nessa antropolatria, ou seja, nesse amor ao ser humano, né, é que estava a motivação profunda do humor antiquário à cultura clássica, e é nesse ideal heróico de divinização do antropos, e isso já fazia um contraste, né, que por a tradição cristã você não podia divinizar o ser humano, né, isso inclusive do ponto de vista teológico uma heresia. O que é divino é apenas Deus. O ser humano ele é uma criatura inclusive decaída em relação a Deus, né? Ele é uma criatura imperfeita, mesmo que seja feita em imagem e semelhança de Deus. O que o Renascimento faz, recuperando o aspecto da cultura greco-romana, é voltar a enaltecer do ponto de vista ontológico o ser humano, viu? Esse aspecto quase prometeico, né? Divinizante do ser humano. Ou seja, a paideia renascentista se concentra nisso. E, portanto, ela cultiva uma noção de grandeza humana, mas uma grandeza humana que não é uma grandeza individualista narcisista, uma grandeza que está inserida no contexto comunitário. Então, o humanismo clássico proporciona a essa cultura renascentista uma combinação inédita do senso aristocrático da individualidade de elite com a consciência moral cristã. Ou seja, existe esse elemento da individualidade ética, né, esse elemento de autoaprimoramento que existe no cristianismo, só que sem aquela trava de considerar o ser humano como uma criatura decaída pelo pecado original. Ou seja, há um resgate dessa valorização ontológica do ser humano, o reconhecimento elitista da personalidade de eleição. E, portanto, o ideal heróico da Renascença, e com isso a gente fecha por hoje, ele visava, portanto, a liberação da excelência contida na natureza humana. Ele pretendia acompanhar e, às vezes, substituir a fé religiosa com um ideal formativo carregado da autoestima e da vontade moral. Então, o Renascimento tenta resgatar, num novo contexto, né, num contexto que não é mais o caso dos gregos, mas um contexto já meio que pós-cristão, e pós-cristão no sentido de que, de alguma maneira, aceita certos aspectos da cultura cristã, uma revalorização da individualidade humana, não só do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista ontológico. Esse é o ponto de partida do Melchior. A gente vai discutir isso melhor na próxima aula do dia 15. A partir da renascença, desse cume, né, dessa era de ouro, mesmo que tenha sido curta, né, a renascença assim, foi um movimento assim, que pode ser pensado de uma forma mais ampla, uma história mais longa de 2 séculos, mas o ápice mesmo foram as 2 primeiras décadas do século XVI, né? E logo depois vai vir a primeira nêmesis da Renascença, e aí a gente vai começar a falar sobre ela na próxima aula, que é a Reforma. A Reforma Protestante vai começar um processo cultural que, segundo o Melchior, vai diluir e vai, de alguma maneira, até mesmo reverter esses ganhos que a Renascença trouxe no sentido de um ideal formativo. Que um dos legados da Reforma é justamente essa noção da ascese intramundana, de uma visão mais uma visão mais instrumentalizada do que é o ser humano, que vai contra essa valorização da individualidade que tinha na Renascença. Mas isso é tema para a próxima aula, esse embate entre Renascença e Reforma. Mas então a gente acaba com isso hoje. Então o Melchior estabelece a Renascença como um período que teve um ideal heróico que de alguma maneira se perdeu nos movimentos culturais posteriores, que vão chegar até o dia de hoje, e dizer ele que essa crise da cultura é justamente uma tentativa de ver o que se perdeu nesses 4 séculos, entre o século XVI e o XX, o que poderia ser recuperado
Não só em relação à Renascença, mas em relação a outros movimentos, tanto anteriores quanto posteriores, né? Tentativas, seja no Barroco, no Romântico, resgatar alguma coisa que foi se perdendo nesse processo cultural que começa de alguma maneira com a Reforma, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Todo mundo assinou a lista de presença? Então, eu vou encerrar então por hoje. Só antes de ir embora, vocês não esqueçam de assinar a lista de presença. E nos vemos então na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, para a segunda aula do nosso curso sobre Estratégia de Carnaval. Obrigado.